Aí a Lila pediu para a gente voltar. Então esse é o chakra da área sexual, modela novas formas, né? A criança, né, que vem chegando, né? Estabelece estímulos criadores. Essa energia desse chakra, ela é criativa. Favorece o trabalho, a associação e a realização entre as almas. A energia sexual, ela é a energia usada no passe. Criadora. Então, dos livros que a gente lê, o que fala? Porque às vezes eu estou dando um passe e eu sinto alguma coisa em mim estranha, às vezes até nessa área sexual. Não assustem. Está trabalhando essa energia. Aí eu, nossa, parece que eu estou meio desviada. Olha, aqui eu estou dando um passo, estou sentindo alguma coisa na minha área sexual, bem maluco, né? Não é porque trabalha a energia criativa. A gente tem que entender isso para se entender e falar que bom, estou passando criatividade para o outro, estou passando essa energia criadora, energia de vida, energia saudável para a pessoa. Então a energia dessa área chama até de Kundalini, que a gente vai estudar em outras áreas, né? Outro tipo de conhecimento chamado de energia Kundalini. Ela é energia criadora. Quando eu vou pintar, quando eu vou fazer arte, eu estou usando essa energia. Certo? Então ela é uma energia que conduz a gente à arte artística. Então ela é tão importante, só que nós usamos ela como? E como que nós temos prestado atenção? Só sexual. A gente olha nela só com conotação sexual. E tudo que vem dela a gente acha que é para virar sexo. Não é. Ela é criadora. Então eu vou pintar um quadro. Ai, que beleza, sobe tudo, minha filha, e manda eu pintar bem bonitinha essa galinha pintadinha aqui, não é? A gente tem que usar ela assim saudavelmente, e não só para o sexo. Então é por isso que tem certas profissões ou certas pessoas que usam mais ou menos essa energia. Então o que eles falam? Quando eu uso essa energia para outras atividades, eu tenho menos necessidade sexual. Quando eu não uso ela para nada, eu só quero ela para o sexo, é uma pessoa que tem compulsão sexual. Então eu tenho que aprender a usar ela desse jeito correto. Então quando eu estou dando passo, eu estou usando ela, então cada vez mais eu tenho que enobrecer essa energia. Aí faz parte também daquela conduta moral que nós vimos falando lá no começo. Certo? Mas o mais importante é isso, essa parte. Que eu acho, aliás, muito importante, né? Nós entendermos essa energia. Vamos lá? Então, no livro Reencontro com a Vida, também do Divaldo, né? A terapia bioenergética contribui favoravelmente através do recebimento dos passes magnéticos e fluídicos pelo admirável contributo que oferece de deslocar matrizes espirituais de captação negativa, que funcionam como antenas registradoras de ondas pensamentos pessimistas, depressivas, obsessivas, sempre com teor negativo e doentio. Olha a libertação que um passe pode dar. Olha a libertação. Eu fico livre, olha, das captações negativas, dessas matrizes espirituais que atraem até os obsessores. E eu tenho diversas matrizes, quer eu queira ou não, eu trago de outras vidas e não só dessa. Eu construo matrizes espirituais em mim. Certos fatos que podem ter me dado alguma matriz espiritual, pensamentos repetitivos. Se eu sou uma pessoa nervosa, não gosto da minha sogra, coitada da minha sogra, e eu fico lá, toda vez que eu lembro da minha sogra, pimba, manda energia negativa em cima. Ao longo dos anos, vai cristalizado, faço uma cristalização mental. Isso atrai obsessores também. E a cristalização realmente são cristais. O Manuel Filomeno fala que de lá, o doutor Inácio explica isso também, é como se tivesse que martelar para essas pedrinhas que estão na mente, e esses tipos de pensamento criam isso e trazem obsessões, trazem doenças para nós. Nós temos que prestar muita atenção no que pensamos, o quanto pensamos sobre aquilo e o que aquilo está fazendo conosco. Tá? Passes e benefícios. Aqui já no transtorno psiquiátrico obsessivo é um momento de paz. Logo depois, um pequeno grupo constituído por 6 pessoas começou a aplicação dos passes, todos visivelmente inspirados pelos seus guias espirituais e por alguns de nós, atendendo a orientação do nosso diretor. Podia-se ver a assimilação dos fluidos por uns enfermos, enquanto os outros geravam uma repelência, sem que naquela experiência primeira experiência, pudessem beneficiar-se. Apesar dessa ocorrência, o que haviam ouvido, o ambiente onde respiravam, a harmonia que os envolvia, se transformaria em benefício que os alcançaria a longo prazo.
Então, teve pessoas que foram tomar passe, 6 passistas foram dar passe, já conectados com seus mentores, com o guia espiritual deles, tomaram passe. Uns receberam, outros não receberam. Tomou o passe, repeliram o passe. Então, tem uma figura que eles mostram muito, né? Eu estou dando o passe, a energia bate na pessoa e a pessoa me devolve a energia, porque ela não deixou, ela não assimilou. E quando, às vezes, a gente vai dar o passe, a pessoa é refratária, temos, às vezes, que observar. Às vezes, é só falar assim, recebe a energia. O passista não tem que aconselhar o paciente, não é papel do passista. Tem passista que adora aconselhar o paciente. E fala, olha, minha filha, você sai daqui, você passa na farmácia, compra o remédio e tal, e fala, olha, então, você vem todo dia agora e dá passe. Você quer ser um conselheiro, pessoal. Não, o papel do passista não é esse. O passista não tem que falar nada, dá amor. Deu amor, fez o papel dele. A orientação espiritual tem que tomar muito cuidado. A gente, para dar uma, tem que saber de quem está vindo ela para dar. Porque, de repente, a gente acha que está ajudando ou não. Mas tem passista que vai ficar no grupo de passe, não cala a boca. Ele não cala a boca, não deixa os colegas concentrar e o paciente entra e começa a dar orientação para o paciente. Não é papel do passista. Certo? Quando eu falo assim, ó, você dá um toque, é com todo cuidado, se você realmente percebeu que ela está refratária. Você pode falar assim, ó, receba o passe, aceita a energia, o máximo. Com todo cuidado e respeito, é o máximo. Então, nós aqui quando damos o passe, o que a gente faz? Lemos uma mensagenzinha, né? A pessoa lê uma mensagem para preparar ela para receber esse passe. Nós tentamos fazer, o ideal seria, a pessoa vem, fica todo mundo aqui sentado, assiste uma preleção evangélica, depois vai ser distribuído para os passes. Mas aí, como às vezes o esquema da Casa Espírita, o jeito que se trabalha, falta de pessoas para trabalhar, de trabalhadores, então lê-se lá dentro na sala de passe, né? Uma mensagenzinha preparando a pessoa para receber o passe. Mas é o máximo, certo? Orientação espiritual na sala de passe não tem. E olha, quem pode dar passe, outro aviso. Às vezes eu sou médium psicofônica, psicógrafa, e eu vou dar passe. Tem médium psicofônico, psicógrafo que não podem dar passe, porque ele sente os obsessores do paciente. Pode ficar mediunizado ou pode abrir a boca e falar uma coisa que não divulga, achando que estava falando uma coisa legal, uma coisa boa. A menina que eu sentei na cadeira dela, senti ela. Então, Você estava falando das atitudes do paciente. Então é muito cuidado com isso, nós já vamos intermediando isso aqui, para nós termos os cuidados na hora do passe, que é muito sério. Se o passista começa a captar coisas, ele tem que parar. Não, a mediunidade preponderante vai ser psicofonia, ele não vai dar passe mesmo, que ele passa mal. Aí ele começa a passar mal, sente mal-estar e sai lá depois do espaço carregado de energia. Então aqui há muito tempo atrás, nós estudando dentro da doutrina e tal, falamos, passista não precisa tomar passe. Por qual motivo? Eu dou passe, eu recebo, não recebo? O mentor traz para mim, eu recebo, viro para lá. Então passista não precisa tomar passe. E foi assim muito tempo. Aí um dia eu fui em Sacramento, cheguei lá, uma boa jogadora que eu ainda sou, eles dando todo mundo cap da passe, toma passe. Eu falei, nossa, eles não seguem a doutrina direita aqui. Sacramento, berço de elites, né? Então, os passistas tomam passe. Critiquei. Bom, comprei um livro do Dr. Odilon. O que o Dr. Odilon fala? Toma passe. O passista tem que tomar passe. Nem que seja para acabar o orgulho dele. Ninguém diz. Não tem orgulho de falar, sou passista, não preciso de passe. Então, o Dr. Odilon aconselha o passista a tomar passe. Aí eu engoli, né, meu julgamento, e nós hoje tomamos passe. Dou passe, eu tomo passe. Desliga. Bom, certo? Outra coisa. Foi bom seu celular tocar. Acredita que aqui tem passista que dá passe com o celular ligado. Aqui em Cristais. Passista com o celular e atende o celular. Presta atenção. Atende, para de dar o passe nos chakras, que é o passe de chakra. A equipe dando o passe de chakra, toca o celular, atende, sai da sala, conversa, põe a mão no chão. Pode? Aqui em Cristais nós temos. Fiquei sabendo, hoje quase desmaiei.
Eu quase desmaiei. Já aconteceu, outra coisa que aconteceu aqui, com os meninos que aconteceram, aí vai servir de exemplo, modelo para todos nós. Chegou uma senhora, foi tomar sopa no sábado, e ela foi taxada de bêbada. Ela sentou perto de uma moça de Sacramento, que está fazendo uma psicóloga, que está fazendo um tratamento espiritual conosco. A moça sentou do lado dela, e ela começou a falar assim, uma nunca viu a outra, nunca viu, uma de Sacramento, outra daqui. Essas psicólogas, igual você, que gosta de usar branco, é isso, aqui começou a malhar a moça. E a moça, você nunca viu a moça mais gorda da minha vida, ela me chamou psicóloga, ela é psicóloga da minha vida, e falou tanta coisa dela e da vida dela que ela assustou. Ela falou, eu quero até te perguntar, menina, o que é isso? A moça é médica? O que é? Eu falei, eu vi que ela criou assim meio um frisson lá com o pessoal, mas eu quero até te falar, eu falei que ela estava bêbada, para mim ela não estava bêbada. Como é que uma pessoa bêbada falou tanta coisa importante para mim? Umas coisas que é da minha vida. Aí eu falei, ninguém me falou isso ainda. Apesar de cristal, ninguém me contou o caso. Aí eu fui apurar, né? Um dia, como é que foi? Então, teve um companheiro que foi falar assim, nós vamos chamar a polícia. Fala isso, Deus, você explica. Se ela estiver quebrando aqui, sim, né? Mas tem que ser o extremo, gente. Nós não vamos usar a medida extrema. Se tem um grupo de passistas, o grupo de passistas teria que ter vindo alguém que tenha mais docilidade, mais ternura. Bom, vamos lá. Isso aconteceu. Uma pessoa chegou nela e perguntou, vamos lá, vamos tomar um passe, a senhora não quer receber um passe? Aí ela fez um xingamento, né? Mas isso foi oferecido. Então, eu sei disso também. Mas aí, olha, eu desisto? Eu desisto? Eu não desisto. Eu não posso desistir do outro, não posso desistir de mim nem do outro. Então, ela estava em condições de ouvir assim? Não. Aí, o que poderia ser feito? Então, vamos dar um passe, grupo de passe, vamos fazer uma oração. Lá, nós vamos ficar aqui em oração e você, fulano, quem vai lá, quem pode ir lá trazer ela para cá. Nós temos irmãos recursos aqui dentro. Aí então, não tem gente esperando lá fora, o caso de emergência vai ficar lá no corredor da Santa Casa, igual fica 8 horas, 10 horas esperando. Porque tem gente lá que está bom, está andando, e ela que está toda assim, desagonizada, quer esperar o bom tomar paz. Então é coisa do bom senso, é o que Kardec falava, nós temos que ter bom senso. Nós temos que ter bom senso. Eu falei, o grupo a gente vai crescendo, os grupos vão crescendo, a casa espírita vai crescendo, mas a infraestrutura é a mesma. Se nós perdermos a infraestrutura, a solidez da casa espírita, do espiritismo, não trabalhar com o cristianismo mesmo, com humanismo em relação às pessoas que chegam aqui com muito respeito, a casa espírita vira o quê? Casa da Mãe Joana. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos aqui. Na hora do passe, quando eu estou dando passe, então de toda a história, o que eu apurei foi, eu estou em dúvida se a mulher era bêbada, ou médium e bêbada. Certo? Mas ela tinha mediunidade também, porque ela falou coisas para outra. Que a psicóloga veio me contar. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Que ela chegou bêbada e falando palavrão. Ela que estava falando, era um espírito através dela. Ela estava precisando muito mais de nós do que qualquer um que estava aqui dentro naquele momento. E ninguém atinou para isso, não atinava. Agora eu vou falar, vamos pegar uma criança quando ela não quer obedecer, você fala se o menino obedece? Ela não ia obedecer, vai passar de passo, não tomar. Não é? Às vezes a pessoa que tem que falar com ela é uma pessoa que tem com mais docilidade, com mais moral. Porque a pessoa que tem moral olha com ternura e fala, você vai tomar paz. Se ela está com o espírito que não quer tomar paz, você não vai mesmo. Ela vem cá, minha filha, vai conversar contigo, vamos tomar um cafezinho. Sabe, a gente tem que arrumar um esquema. E a pessoa que tem mais amor do grupo é aquela que vai convencer. E a gente tem que saber qual que tem mais, sim, não é? Puxa, aquela ali tem mais ternura e carinho, vou pedir socorro para ela. Então ninguém pediu socorro para ninguém, cada um fez do seu jeito, e a mulher não saiu do jeito que tinha que ser atendida, a verdade é essa. Então são coisas que aquilo a gente não pode permitir. Olha o quanto que a gente estuda, o quanto que a gente prepara. Olha, a gente está fazendo hoje uma reciclagem do curso de paz, nós estamos trabalhando para fazer a coisa bem feita. Então nós não podemos permitir, lembrando que tudo é amor. E quanto que nós estamos trabalhando as relações. Os nossos cursos aqui são muito voltados para a relação humana, como é que eu me lido com o outro, como é que eu lido comigo. Nós trabalhamos muito isso para não acontecer. Então são coisas que no patamar que nós já estamos, nós não temos nem o direito de fazer isso. Os mentores não merecem que a gente faça isso e nem nós merecemos que nós façamos isso conosco. O outro merece o nosso respeito, seja quem for. Eu me lembro uma vez, eu era adolescente, a vovó já estava doente, então era só esse salão aqui que existia na época.
Aquele dia também, por uma das coisas que a espiritualidade faz com a gente, a vovó já não conseguia falar. E eu então estava fazendo a explanação do Evangelho, eu devia ter lá, sei lá, uns 17 anos, sei lá, começando mais ou menos essa faixa de 20 anos. Então, era o primeiro domingo do mês, e eles me mostraram um senhor vindo aqui, essa rua era sem asfalto, era a estrada de ferro, porque a estrada de ferro era nessa rua. Aqui era chácara tudo, né? Então, de lá era algumas casas, não tinha essas casas voltadas para cá, era tudo mato, a estrada de ferro, mato de lá, mato de cá. Então essas casas que vocês veem na rua aqui, voltadas para o lado do centro, não existiam, né? Na estrada da Mogiana, pertencia ao Mogiana. Então me mostraram vindo ali de baixo, bem para baixo daqui do centro, o senhor com o pau na mão. E ele estava bêbado, ele bebia, e ele era espírita, ele frequentava. Então, aí ele me mostraram ele com o pau na mão, me prevenindo que ele ia chegar. A hora que ele entrou com o pau, eu já tinha visto, e ele entrou já começando a falar alto, gritar, né? E já querendo, parece que está querendo pôr o pau em todo mundo. Mas como a espiritualidade já tinha me mostrado, o que eu fiz? Eu vou orar todo mundo. Aí convoquei todo mundo para orar, nós oramos, ele se pegou o pau, pôs no chão, ficou sentadinho, deu um pingo de trabalho. Eu tive essa experiência. Então eu falei, nossa, olha o que faz a oração, a nossa vontade de ajudar. E ele fez, ficou o tempo inteirinho, foi embora, pegou o pau, foi embora, não fez nada com ele. E ele veio, chegou bravo. Então é disso que eu estou falando. Nós temos que socorrer para nós, vamos fazer a união, fazer a força. Aqui tinha vários pacientes, várias pessoas fazendo a sopa. Olha quanta gente para ajudar uma criatura e nós perdemos. Aquele dia nós perdemos. Podem ter certeza. E por favor, para falar assim, eu vou chamar uma polícia para tirar você daqui dentro do céu, vocês, pelo amor de Deus, vocês vão ajoelhar 1000 vezes antes de orar essa pessoa. Chama o grupo, vamos ver o que nós podemos fazer. Porque para falar em polícia dentro de centro espírita, nós temos que estar muito, olha, nós temos que estar sem ação. Esgotou tudo, mas sem esgotar não vale. A pessoa merece nosso respeito, uma casa de Deus não é isso. Uma vez o Divaldo estava fazendo uma palestra e chegou um rapaz, mas detonando o Divaldo, no mínimo 2000 pessoas assistem ele, né? Detonando. Então o doutor Bezerra falou para ele, escuta ele, meu filho. E o homem xingando, Divaldo, você é isso, é aquilo e tal. Aí depois vem a turma do Acólio e ele. Aí o pessoal então foi todo mundo orientado, chegou lá, acolheu ele, acalmou ele. Na realidade ele estava com um obsessor. No espírito, ele era médico, estava falando palavras não dele, do espírito. Quando ele acalmou, depois que tudo passou, ele procurou, ele se tornou espírita por causa disso. Falou, foi o único lugar onde eu não tinha acolhimento. Porque ele entrava nos outros lugares, xingava, ele era católico, e expulsavam ele. E no outro lugar expulsavam ele. Aquele dia eles fizeram a terapia inversa, acolher ele, pararam a palestra, ajudaram ele. O homem depois se tornou espírita. Certo? É esse o nosso pensamento. Esse é o pensamento do Centro Espírita de Cristais Paulistas. Polícia é uma palavra proibida aqui dentro, até que se prove ao contrário. Não, nunca mais vocês vão falar isso. E outra coisa, dentro da sala de passe, não conversa. Não pode, se nós estamos ali dando passe, eu codifiquei, é sacrifício eu ficar sem falar 2 horas, 3 horas, lendo um livro. Vamos ler, vamos pôr o pensamento. Pensamento é matéria, gente. Pensamento é matéria, tudo que eu penso é realidade. Não é muita energia que nós vivemos? Tudo é uma energia, o pensamento é uma energia. Então, tudo que eu penso existe. É o formato. Os americanos inventaram uma máquina fotográfica, já falei isso, mas vamos repetir. Que pensa, fala assim, pensa numa maçã. Eu tirar a foto minha, sai a maçã na foto. Pensa numa árvore, sai a árvore do jeitinho que eu pensei. Pensa, fala para o outro, pensa numa árvore, a árvore dela é diferente da minha, sai a árvore dela na foto. Mostrando que pensamento é matéria. Tudo que eu penso existe. Já imaginou quando eu fico pensando mal do outro? Julgando o outro. Pensando mal do meu colega, do meu filho, do meu marido, da minha sogra, do meu cunhado. Que frusoé que não é a nossa vida, eu estou alimentando. E o que a espiritualidade fala sobre a água fluidificada? Eu acho que não tem no texto, mas eu vou explicar agora. A água fluidificada capta nosso pensamento. As energias do pensamento. Então eu posso estar na minha casa tomando um banho super gostoso,
né? Um banho relaxante com águas limpas e cristalinas, ou eu posso estar tomando banho com água carregada de raiva, de ódio, de energias sombrias. Eu faço comida com essa água. Que água que eu ponho no arroz para o meu filho? Qual água que eu tomo? Eu dou para o meu filho tomar, eu cuido dela filtrada, ainda compro aqueles filtros especiais lá, bonito, maravilhoso. E a água tem o lado espiritual que nós vimos aqui. O que adianta? Eu filtrá-la 1000 vezes, ferver, filtrar e botar nela a energia negativa dos meus pensamentos. Então, relacionamento dentro da casa, todos nós temos que para que ele seja harmônico. Seja um relacionamento gostoso, porque eu entendo que a água, eu fluidifico ela constantemente, a minha caixa d'água. Vocês pensam que vocês fluidificam só aqui no centro? O copinho, não é não. A caixa d'água da nossa casa. Então é outra situação que nós temos que pensar. Às vezes eu não sou capaz de fluidificar positivamente a água da minha casa. E isso nós temos que prestar atenção. Certo? Bom, então quando a pessoa veio com essa repelência aí, o que vai acontecer? Ela repeliu o meu gesto, meu passe. E tem a pessoa que chega, eu já ouvi muito, olha, eu quero tomar casca fulana. Dá um jeitinho de eu tomar com a fulana, porque da ciclana assim, bate bem, né? E a pessoa, aí tem gente que fala assim, não, por desaforo você vai tomar com aquela ali que você não gosta. Adianta. Você quer tomar com a Maria? Filha, toma com a Maria, deixa ela tomar paz com a Maria. Também não é pecado. O que vai fazer? Ela está naquele estágio. Então tem gente no centro espírita que fica assim, né? Um zoezinho também, que imagina, a pessoa chega aqui e exige o passista. Deixa ela está naquele estágio, então, a senhora quer a Maria? Tá bom, Maria, dá o passo nela aqui, ó. Tudo bem, deixa ela receber. Mas o que acontece quando ela repete? Acontece isso aqui, ó. O benefício pode chegar ao longo prazo. Um dia, aquele passe que ela tomou vai fazer efeito. Retardado, né? É o efeito retardado, mas vai fazer. É como um conselho de mãe, como orientação do pai, não é? Amanhã ou depois, aquilo vinga, a oração do pai e da mãe, pelo filho que está ali ainda, né, desarmonizado e não quis escutar, fez coisa errada e continua, mas um dia aquilo vai chegar nele e vai frutificar, certo? Então não podemos ter esperança, né? Vamos ver aqui um outro tipo, um outro passe, ó, passe e desobsessão. Passe vale para desobsediar outro? Será que o passe auxilia na desobsessão, a afastar o espírito obsessor do paciente? A energia vitalizadora que era infundida no enfermo passou a percorrer os vários centros os chakras. E como recebendo ignorada carga magnética, revigorante e anestésica, simultaneamente, ela proporcionava à organização física melhor funcionamento, com mais eficaz intercâmbio metabólico do que se beneficiava. O cérebro todo transformado agora em um corpo multicolorido, no qual miríades de grânulos infinitesimais ou fascículos luminosos se movimentavam, penetrando os neurônios e enviando ordens restauradoras e mantenedoras da harmonia vibratória indispensável ao tônus do equilíbrio. Percebemos que a respiração da doente se fez mais tranquila, os músculos tensos por todo o corpo relaxaram, com admiráveis resultados no aparelho digestivo, particularmente desgovernado. Então, no livro Grilhões Partidos, também, do Manuel Finalmente Miranda. Então, olha o que o passe faz. Partículas de luz penetram na pessoa, animam a pessoa, entram nos neurônios da pessoa, ela restaura, mantém a harmonia, refaz o equilíbrio, afasta o obsessor, sim. Certo? Agora, a desobsessão é um caso à parte. Como é que eu tiro o desobsessor, o obsessor? Ali ele afasta, a gente fez acolhimento, tudo bonitinho. Mas a volta dele ao indivíduo vai depender do indivíduo. Então, a pessoa que tem obsessão, ela merece um tratamento mais amplo na casa espírita, não só o passe. Ela tem que ser orientada, passar por tratamento fraterno, atendimento fraterno, passar por reuniões mediúnicas. Então, a terapia do passe tem que ser somada às outras terapias que a casa espírita oferece. Certo? Então, nós temos que fazer a soma de toda a ajuda que a casa espírita tem. Porque só o passe, às vezes, a pessoa não sustenta, né? Ela não se sustenta. E aí ela vem, vai embora
cai o padrão vibratório, o obsessor volta. Ela tem que ser orientada como ela se liberta da obsessão, porque a obsessão, a libertação é a mudança do ser, é a minha transformação moral que faz com que o meu obsessor vá embora. O obsessor, o que ele é meu? Na realidade, na verdade espiritual, minha vítima. O obsessor foi minha vítima ontem. Ele está me cobrando hoje. E tem gente que tem raiva do obsessor, tem não. Pede perdão, pega ele no colo. Por quê? Eu fiz mal para ele, hoje ele está me cobrando. E não é o centro espírita que tira o obsessor da pessoa. A pessoa tem que participar ativamente. A pessoa tem que fazer a parte dela. Não está desobrigada. É por isso que Jesus falou, faça da tua parte e o céu te ajudará. Eu tenho que fazer minha transformação moral. Tenho que pedir perdão para ele. Eu tenho que conversar com ele. E mostrar para ele que eu mudei. O melhor processo desobsessivo é eu mostrar para o meu obsessor que eu mudei. Eu mudei, não faço aquilo mais. Aí ele parou de fazer. Se nós atendemos o obsessor, ele estava fazendo... Eu tinha muita raiva do indivíduo, né, do rapaz. O rapaz hoje ele tem um mal de Alzheimer. Então ele está numa situação muito crítica. Uma pessoa que eu conheci, muito boa, uma pessoa que foi sempre trabalhadora, um ótimo filho, um ótimo pai de família, chega agora no final dessa doença mesmo e tem os obsessores que pegaram ele agora. Numa das crises que ele deu lá, das ausências dele lá com a doença, ele tirou a fralda e comeu as fezes. Ele comeu as próprias fezes. E era uma pessoa, meu Deus, a gente fala, nossa, como é que chegou num ponto desse indivíduo fazer isso, né? Aí, o obsessor falou, vamos embora. Não fico mais não, porque eu achei tão degradante. Para mim foi a pior coisa que eu poderia ver dele, ele fazer isso. E eu nem quero fazer o processo de vingar dele mais, porque eu achei degradante ele chegar nesse ponto que ele chegou. Eu, como obsessor dele, estou assustada, eu não quero judiar dele mais não. Eu achei super interessante esse relato. Olha para vocês verem, né? Então, nós temos que fazer sim, as pazes com o obsessor. Para que ele possa nos perdoar e nos conduzir amanhã como amigos. Amanhã nós vamos ter que voltar juntos mesmo. Temos que voltar. Onde eu não fiz direito, eu tenho que refazer. Né? Vamos começar então agora. Vamos lá. Olha, tem gente que fala assim, esse negócio de dar passe diário em pessoas não existe. Ninguém precisa tomar passe diariamente. Tem casos que precisa. Tem casos que precisa sim. E temos que analisar. Por isso que eu falo, todo é um contexto de um tratamento, porque tem casos que a gente tem que conhecer a pessoa, o passista percebeu da pessoa. Então, o grupo de passista que atendeu aquela senhora no sábado, primeira coisa que teria que fazer, conversar com a Cleusa, que é responsável pelos passos, falar comigo, ó, nós vimos acontecer isso no centro, o que nós podemos fazer por essa nossa irmã, que perturbou lá no sábado? Seja a palavra que vocês quiserem trazer. Então, ela precisa de tratamento. Lembra que nós falamos aqui, ó, toda pessoa que eu conheço um problema lá fora, eu tenho o dever de trazer o nome dela aqui para fazer uma oração? Não existe acaso. Se eu ver que a minha vizinha está quebrando as panelas dela lá, eu tenho que chegar, gente, vamos orar para a minha vizinha? E não precisa sair daqui que nós oramos para ela, não é? Mas ela não acredita, ela é evangélica, como é que nós vamos orar? A longo prazo ela recebe, não está aqui? Então nós vamos orar assim, pelo menos nós fizemos a nossa parte. Você teve o obsessor, ela não vê o obsessor, vem. Já alivia o campo dela. Nós temos que trazer as notícias, sim. Agora aconteceu aqui dentro o grupo terapêutico mais amplo, que participa das reuniões mediúnicas, que faz toda essa terapia mais ampla, não ficou sabendo, não ajudou essa senhora. Ninguém pegou o nome, ninguém fez nada aqui dentro da casa espírita. Então nós temos que ter essa atividade aqui, entendeu? Opa, peraí. Se lá de fora eu tenho que trazer, então aqui dentro eu tenho que correr atrás mesmo, para ver o que eu posso fazer para uma senhora igual ela que aconteceu aqui. Certo? Bom, então, olha, tem o passe diário a fim de manter o equilíbrio emocional possível e ao mesmo tempo impedir que espíritos zombeteiros, ociosos ou exploradores de energias físico-psíquicas viessem a piorar a situação dos pacientes, mesmo que a eles não estivessem diretamente vinculados. Olha, tem casos que os espíritos entram lá e fazem uma festa. Não tem nada a ver com a pessoa, mas atormenta a pessoa. Por isso que a gente tem que trabalhar em cima. Então, os casos têm que ser levados, têm que ser analisados para a gente ver o que mais além do passe semanal que a pessoa está tomando de vez em quando, o que está acontecendo com ela. Sucede o mesmo na área espiritual que ocorre na área física. Putrefação, a amostra atrai as moscas, que lhe esperam a degenerescência. A emanação psíquica enferma serve de nutrição a parasitas espirituais que
que são atraídos e nelas se comprazem, originando ou ampliando as obsessões por acaso já existentes. Olha, o que eu penso, o que eu sou atrai mesmo, ou coisa ruim ou coisa boa, como a carniça atrai a mosca. A providência cautelatória, portanto, se revestiu de muita sabedoria, defluente da larga experiência no trato com os portadores de parasitose espiritual. Se é um caso de obsessão, a pessoa não sabe, é um caso complicado, passa de água. Tem que dar, para ajudar essa pessoa a respirar. Até ela também começar a tomar conta dela e ficar se aliviando, ela tem condições de caminhar sozinha. Mas então, se o remédio antibiótico é de 8 a 8 horas, a hora que o passe também tem que ser. Lembrando que o passe é um antibiótico da água. Né? Vamos lá? Vamos ver um pouquinho do passista aqui? Também no livro Tramas do Destino, do Manuel Filomeno de Miranda, Mondivaldo Filho. Manuel Filomeno de Miranda é um autor espírita que todos nós temos que ler. Nós já fizemos seminário de todos os livros dele aqui. Muitos não participaram, né? Mas todos os livros dele nós já estudamos e é fantástico o trabalho que ele faz na área da desobsessão. Ele se especializou nisso e os livros dele são muito ricos em informações para nós, né? Junto a ele, o Dr. Bezerra de Menezes. No conjunto dos cooperadores encarnados, o médium passista disciplinado e vigilante pode ser comparado ao interruptor que aciona a passagem de forças através das suas potencialidades, funcionando entre os desencarnados e os portadores de qualquer distúrbio. Ele está falando para o médium passista que é disciplinado e vigilante. O que é vigilante? O que é o médium vigilante? A Areta está dizendo, é porque presta atenção no seu campo, o que faz todo dia, durante o dia. Quem quer complementar? Eu acho que é aquele que auxilia o paciente, mas ao mesmo tempo se policiando para que não deixe que algo o atinja. Ou não. Não atinja como passista no momento? Não o atrapalhe na forma que ele está trabalhando. Não, aí então vai mais longe. O que é o mais longe? Eu sou passista. Quantas horas por dia? 24 horas. Aliás, eu falo que nós somos banco 30 horas. Gente que é espírita e é médio tem que ser 30 horas funcionando mesmo. Não é só 24. Então nós temos esse vigiar e orar que Jesus falou. Vigiar e orar. Orar é vigiar. Porque eu tenho que vigiar o meu comportamento, a minha conduta, a minha disciplina. Não é eu vigiar só o momento do passe, vou ficar vigiando o paciente, eu sou obsessor dele para não me pegar. De repente, nossa, eu caixinha de obsessor, deixa eu calar eu, cara. Não é assim. Então, é conduta. Então, é nossa moral mesmo. Então, o que é moral? Moral de verdade, nós podemos falar que é amor. Um sinônimo de moral é amor. Porque quem ama tem moral. Não tem? Quem ama atrai. Quem ama fala mal. De volta tem um livro que chama Eu Me Amo, Eu Não Tenho Vícios. Eu tenho que começar em mim. Se eu me amo, eu não vou fazer, eu consigo amar o outro. Então, aqui que nós já conversamos. Eu amo meu filho, dou a vida pelo meu filho. Eu não me amo tantinho assim. E eu amo meu filho de verdade. Dou a vida pelo meu filho. E se eu dou a vida física, é a vida moral, a vida espiritual. Então, para eu amar o outro de verdade, eu tenho que me amar. E se nós fizermos a perguntinha para nós? Eu me amo de verdade já? Qualquer vício que eu tenha, qualquer uma, maledicência, comer demais, beber, fumar, falar mal do outro, sexófila, sei lá, qualquer vício que eu tenho, eu já não me amo. Então nós ainda não sabemos nos amar. A hora que nós soubermos nos amar, você já pensar que bonitinho que nós seremos? A gente será assim, né? Sutis, leves, saudáveis. Então a hora que a gente chegar nesse patamar, aí sim eu falo, eu amo meu filho de verdade. Enquanto nós estamos falando, eu amo meu filho, lavo o urubu até ficar branco para o meu filho, nós até fazemos isso. Mas só que não é amor verdadeiro, porque nós não conseguimos chegar nele. Nós vamos chegar assim. E Jesus e Deus está aí na luta para a gente chegar lá, né? Só que nós temos que ser conscientes, lúcidos de onde eu estou e onde eu tenho que chegar. Quem sou eu? E onde eu vou ter que chegar. Isso é fundamental. Nós ainda estamos muito ainda bem no aqui e agora, que no chão, né? Para falar desse amor. Nós ainda não entendemos o amor renúncia. Aquele amor que renuncia. Olha, um exemplo de amor renúncia é o Chico. Pega uma Madre Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce. Esses amaram além da conta humana.
E nós ainda não sabemos. Eu amo mais o meu filho do que o filho do meu vizinho. Por que será? Porque eu amo mais o meu filho do que o meu vizinho de portas. É porque eu não amo. O amor universal que Jesus veio pregar, nós não conseguimos. Nós amamos mais o nosso filho. Certo? O nosso filho toma um tapa do vizinho, vai lá e deu outro. Dê dois agora. Se chegar aqui apanhar, eu te bato de novo. Já meu pai fala assim, você vai lá bater em você, agora você vai lá e bate. Se você apanhar de novo, chega aqui em casa, você apanha também. Então nós vemos isso, essa coisa ainda da relia, né? Eu tinha um tio, o menino dele um dia pegou aqui em pilha de cigarro e pôs na boca e ele viu. Ele foi lá, comprou um maço e fez o menino mastigar um cigarro. Engoliu o cigarro. Foi do carro, não fez na violência. O outro fazendeiro, o menino dele, medo do menino ficar, como se chama, boiola, sei lá o quê, fazia o menino enfrentar os bezerros, as ovelhas na fazenda. O menino ficou super traumatizado, porque ele queria que o menino fosse machão. Filho meu tem que ser machão, ele era machão. Filho meu tem que ser machão. Destamba é Deus nos livre e guarde, mas o menino na adolescência suicidou. Então, são coisas assim, ó. Isso, e nós não faço isso porque eu amo meu filho? Se perguntar para os dois, o que eles falam? Existe porque eu te amo. Tem medo de ser boiola, você não vai ser. E é assim que nós somos. Então nós vamos ter que prestar atenção nesse amor que eu sinto, no amor que eu sou já, para poder até dar o bendito do nosso passo. Então eu não vou vigiar o outro, eu vou vigiar os meus sentimentos. Mas também não vou me bater se eu descobrir que eu tenho orgulho. Adianta? Eu ir lá puxar meu cabelo, pegar igual faz o muçulmano, chicotear as costas, fazer autoflagelação. Não. Eu vou me corrigir, eu falo, nossa, eu tenho orgulho. Então eu vou treinar a humildade. E eu não tenho que ficar falando orgulho, não. Se eu ficar falando orgulho, o cérebro vai restar a palavra orgulho. Eu tenho que falar humildade. Meu negócio é humildade. Minha sogra hoje foi no limite, me ofendeu. Falou que eu não faço conta do filho dela direito. Então agora eu vou, né? E aí eu vou lá e concordo, só sabe que eu não sei, não, porque só não me ensina. Ué, já tem que dar um jeito, não tem? Ué, eu não sei passar mesmo, vou concordar, ué, não sei mesmo. E não tem que falar porque minha sogra achar que ela falou uma besteira. Não sei passar não, mesmo. Não dá para a senhora me ensinar. Ou eu posso trazer para a senhora passar, para resolver o problema. Mas nós temos que ser laicos, assim. Mas nós estamos com raiva da sogra e fica sem ir na casa da sogra. Aí o neto quer ir lá, o filho quer ir lá, você vai na casa daquela bruxa? Você não vai. Eu estou com raiva chamando a minha sogra de bruxa. E esses dias eu vi essa situação. Aí o menino contou tudo para a avó. E a mamãe falou isso, senhora. E o menininho foi lá e contou tudo. E aqui dentro, as pessoas frequentam aqui. Aí daquele, olha, aqui dentro. Então aí deu aquela confusão, né? Tem que chamar um, chamar outro, fazer mais de cá, mais de lá. Então nós temos, isso somos nós. É isso que nós vamos observar em nós. Quando eu posso ser melhor hoje do que eu fui ontem. A doutora Kátia, que é a nossa orientadora da área psicológica, ela diz assim, sejam lights. Nós costumamos fazer o que o povo fala, leva o peão na unha, não é? Leva o peão na unha, falou comigo, eu já estou pronta. Nós estamos assim, pronta para dar o bote. Para com isso, seja light, começa a achar graça. Ah, sou orgulhosa? Mas sou eu, deixa eu dar um jeitinho de corrigir, não fica com raiva do outro, não. Vamos ver o que eu tenho de orgulho e vamos arrumar isso. Eu sou problema meu, minha sogra é problema dela. Mas eu tenho que arrumar meu sentimento com a minha sogra. Se ela não consegue arrumar o dela comigo, é problema dela, mas eu vou arrumar o meu com ela. Nisso está o passista. Então, o melhor passo é de quem? Quem está arrumando a sua casa mental, de quem está arrumando a sua casa moral, a sua casa psicológica, emocional, não se ocupa disso. Porque nós todos temos defeito, né? Pode abrir aí, gente, se tivesse Olha que bonitinho que é essa história aqui. Ele fala que quando eu estou dando paz, eu filtro as energias, não filtro? Vem de lá, passa por mim, vai para o paciente. Eu filtro essas energias, transmito carregada das minhas forças pessoais. Quando eu dou passe, eu entro na história e passo o que é meu para o outro. Isso é responsabilidade para o paciente. Já pensou se eu passo lixo para o outro? Já pensou se eu estou em desarmonia, porque ele sai de casa do marido, ficou aqui, briguei com ele, eu chego aqui estressado. Então o que eu tenho que fazer? Harmoniza primeiro, toma seu passo primeiro. Harmoniza, depois você vai lá dar o seu passo para o outro. Né? Se eu trago problema de casa para a casa espiritual da paz, olha o rolo que é. Gente, coitado do que está tomando paz. Né?
Então ele fala que transmite essa carregada mais facilmente assimiláveis pelos necessitados em função do estágio da conjuntura fisiológica. Por que o outro assimila a minha energia? Carne passando energia para carne. Então eu filtro, passo. Então o corpo humano recebe energia facilmente do corpo humano. Semelhante atrai semelhante. Verdadeiro transreceptor é indispensável gerar energias puras e salutares, saudáveis, das quais nos utilizamos para os complexos mistérios de restauração dos perispíritos enfermos e do corpo humano lesado. Eu estou cuidando do corpo e do perispírito do paciente. Eu tenho que gerar energias saudáveis, salutares, puras. E o que gera energia pura? Eu chegar aqui na hora do passe, pôr a máscara da santidade, abraçar todo mundo e falar mansinho, baixinho, mas lá em casa eu sou tão chupando. É 24 horas. O médio 24 horas. Então eu tenho que tentar ter equilíbrio todos os dias, todos os momentos. Conseguimos hoje? Não conseguimos, né? Tem coisas que nos atropelam e nós atropelamos o outro também. Mas nós estamos tentando. O importante é não desistir de nós. Certo? Então nós estamos vendo entre o passe ideal e o passe que eu dou. É ou não é? Eu acho que quando a gente estuda assim, a gente percebe o quê? Que eu sou passista e já sei qual que é o passe ideal que eu posso dar. E qual tipo de passe que eu dou. O que está envolvendo de mim no passe. E muitos de nós, ao darmos passe, a espiritualidade avisa muito, nós colocamos os nossos julgamentos, os nossos conceitos e preconceitos em cima do paciente. Olha, às vezes o passista chega aqui, ela chegou com o cabelo preso, o outro lugar, nossa senhora, a prende o cabelo, ela fica horrorosa. O coleguinha do lado pensa isso dela. Ou chegou de short, já fala, nossa senhora, que short escandaloso, veio dar passe com short escandaloso, já estragou o objeto do passe. É lógico, então, que o passista tem que saber se vestir adequadamente, sim, por quê? Porque está lidando com o outro, não é só com ele. Eu estou lidando, às vezes, com um homem atormentado, sexólogo, que vem tomar passe comigo. Se eu estou decotada, nós vamos olhar isso sim, por que não? Porque eu não estou lidando comigo, eu estou lidando na hora do passe com pessoas que estão com problemas. Certo? Então eu tenho que observar sim. Aí já não estou falando de coisa pudica, eu estou falando de coisa, não é isso. Eu estou falando de com o outro com quem eu estou lidando e o respeito que ele merece. Eu não posso ativar o negativo do outro. Eu estou aqui para ajudar o outro a crescer, espiritualizar. Vamos em frente, vamos para frente. Mas eu não posso ficar naquela crítica também do passista e pensando mal. Então nós vamos ter uma conduta dentro da coisa que a gente não, do passe, da sala de passe, porque nós não estamos assim, nós temos que perceber, o perfume é muito forte, até o perfume pode ser uma coisa que atrapalha, não é? Nós temos gente que tem alergia de perfume, se passou o perfume, a pessoa vai espirrar, que não dá conta. Então na reunião mediúnica, aquele médico que não pode, com perfume, tem que sentar longe do outro que chegou perfumado, acabou de tomar banho, chegou perfumado assim, não dá, só espirração ali. Então nós temos que observar coisas assim, certo? Nós vamos observar. Então a gente tem que ser uma pessoa realmente assim, sabe? Nos ocupando de ver o bom senso, né? De ocupar com o que o outro está ali. E olha que a gente recebe pessoas para tomar passe de todo jeito. Eu me lembro que a Ivone Pereira um dia, a Ivone Pereira também foi uma médium excelente, né? Não sei se todos já viram algo dela. Ela estava fazendo, e ela fazia consultas, né? Ela aceitava, o doutor Bezerra era o orientador dela. E ela estava lá atendendo, fazendo o atendimento dela, entraram 2 indivíduos lá. E ela escutando eles conversar espiritualmente. E os 2 tinham acabado de cometer um assassinato. E ela ficou apavorada, ela falou, não quero atender eles. Aí o doutor Bezerra, meu pensamento que tira esse do meu caminho. Ela falou, e o doutor Bezerra falou, calma, minha filha, é você que vai ajudar, você que tem condições de ajudar. E ela teve que atender os 2. Doutor Bezerra orientando ela ali para receber. Entenderam? Então, são coisas que acontecem, às vezes, para além do que a gente pensa, do que o outro traz, que quem vê a cara não vê coração. E eu vou contar o que aconteceu comigo outro dia. Eu estava fazendo atendimento fraterno, entrou a moça, e essa moça contando toda a história dela e tal, e ela estava com um amante, e esse amante era casado, e um gênero muito difícil, não sei o que lá, passou, ela fazendo os tratamentos, voltou no retorno do atendimento fraterno e tal, e estou atendendo. Aí um dia chegou um rapaz aqui, ela estava aqui, estava tomando os passes,
Ela estava tomando passe, chegou esse rapaz, entrou lá para dentro, não sabia de nada. Esse rapaz entra lá, foi tomar passe e começou a chorar. O passista desarvorou e falou, você tem que pôr lá para falar. Põe lá para cá, sério, porque, nossa, esse caso é gravíssimo. Esse moço vai sair daqui e vai suicidar. E a menina que coordena aqui falou assim, não tem horário, não vai ter jeito. Falou, não, mas se você não pôr, os dois brigaram, uma discussão lá, até que o moço entrou lá dentro, assim que o moço chegou lá. E o moço me contou uma história, para mim e tal. E eu não sabia quem era o moço. Então a mulher me contou uma história. Chegou um moço, depois de um mês, 2 meses, sei lá, uns 2 meses, me contou outra história. Foi embora o moço, fiz o que eu pude para ele, né? Passei as coisas que eu entendi que eu tinha que fazer. A moça entrou, porque era o horário dela, no atendimento paterno. Aí que ela me contou, aquele homem era o tal que eu te contei. Foi meu amante, não sei o quê. Aí eu falei, Jesus, o homem contou uma história que não tinha nada a ver. Quando ele chorou aqui, fez uma celeuma e não era nada daquilo. Ele veio seguindo ela para onde ela vinha. Entendeu? Aí ele fez toda a celeuma para conhecer, para ver, contou mentira para mim, mentiu para mim. E eu, quando eu atendi ele, foi disso de improviso, geralmente eu já trago orientação, né? Para atender as pessoas, eu já trago a orientação pronta. E dele foi de improviso, eu nunca captei nada dele, porque foi de repente que chegou lá. Então ele me tapiou. Tapiou o pessoal que deu passe nele. Então tem sérias coisas que a gente tem que estar atento, não vigiar isso também. Entendeu? Eu tenho que estar tranquila, serena, lúcida, sem meus conceitos e meus preconceitos com o paciente. Olha, se eu tenho um preconceito de quê? Eu vou falar um preconceito que já aconteceu aqui. A pessoa é gay, aí vem tomar passe. O passista não gosta de gay. O que vira? Vira passe? Entendeu? Se eu não gosto, é melhor eu sair da sala. Fala com o colega, vai lá no meu lugar, porque esse eu não dou conta. É melhor eu ser franco comigo. Mas sério, aí não entra, você sempre fala, vamos trabalhar isso. Não entra? Mas e se ele não conseguir? Vamos tentar, Mas e se ele não conseguir? Eu não posso cobrar que ele consiga. Então, a primeira vez ele não consegue. Sai da sala, aí ele vai trabalhando ele. Na terceira vez que vier alguém, ele pode dar. Mas é ele que tem que trabalhar. Isso não é eu conviver. Não sei. Você pensa assim, mas eu não gosto dela, mas para mim gostar dela, eu tenho que passar, ficar mais perto dela. Então, mas aí é o seu pensamento, não é? Se eu perguntar para outra pessoa, o que ela vai me responder? Será que é assim? Ela fala, não, deixa eu ir para casa pensar, elaborar, depois eu pego. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha, eu tenho a outra. E nós temos que respeitar. É o diferente, lembra? Diferenças não são defeitos, tem que ser respeitadas. Eu já encontrei gente que preferiu ir embora, trabalhar em casa, para chegar. Então eu tenho que respeitar isso, viu? Então, assim, você cobra de você, sim. O outro cobra de maneira diferente. Mas todo mundo tem que chegar no mesmo lugar. No final, sem preconceito. Né? Mas existe, infelizmente existe. Tá? Sério, deixa eu te fazer 2 perguntinhas, senão depois eu vou acabar esquecendo. Vamos supor, a gente vem dar o passe. Aí faz a abertura, toma o passe, faz o tratamento com as pessoas, acabou, faz o encerramento. Aí ela está indo embora, vamos supor, chega alguém e pede para mim dar passe. Aí eu tenho que fazer a abertura de novo? Não. Ou não? Eu posso dar o passe? Não precisa. Não precisa? Ah, tá. E porque, não é? Se eu tenho passe 1 hora, eu estou super horrorizada. Se eu não tiver, então tem uma coisa errada. Eu vou dar e dar. O que vale aí? A boa vontade. Bendito do amor. Claro, chegou, é como lá, imagina se o Douglas ele vai chegar, vai atender só que chegou atrasado, não é? Vai deixar lá morrer amigo? Não é a mesma coisa, é a mesmíssima coisa. Aqui tem atendimento de urgência também. Né? Inclusive ninguém pode pedir o passe e sair sem ele. Nossa. A Cleusa falou uma coisa, mas eu acho que você é ponto pacífico. Ninguém pode pedir um passe e sair sem um passe. Uma vez eu vi, estava lá em Franca, chegou uma senhora no portão da casa espírita, falou assim, eu vim tomar um passe. Hoje não é dia de passe. Vamos embora. E a sala é cheia de passistas. Já terminou o horário. Terminou o horário, já vi isso também. Sério, mas aí eu posso dar, vamos supor, se eu não estiver aqui no centro e alguém me pede um passe que está necessitado, eu posso dar o passe fora da casa espírita? Passe fora da casa espírita. É a mesma dúvida que eu tenho. Se a gente tem alguém, vê que a pessoa está necessitando,
E tipo, se eu for passista, eu vejo que a pessoa está necessitando e eu não estou na casa, eu posso ou não dar um passe naquela pessoa? É que às vezes a pessoa te pede, né? Fala assim, você pode me aplicar o passe? A doutrina espírita fala o seguinte, que o passe fora da casa espírita, a gente dá nas pessoas que não se locomovem. Pessoas enfermas, que não podem se locomover, não pode chegar até aqui para tomar. Até por segurança do passista. Por qual motivo? Eu vou lá na casa dele, sozinha, e dou o passe, ou vou em dupla, ou eu faço na minha casa, como é que eu faço? Então a casa espírita protege também, a doutrina espírita protege também o passista. O que a doutrina espírita aconselha? Se a pessoa quiser tomar um passe, você fala, então vou lá no centro, eu vou abrir o centro, você vai lá botar a passe em você lá, é a opção. Quando a pessoa é enferma, não pode se locomover, sempre eles falam, vão em 2 pessoas. Chama um companheiro e vai lá e dê o passe em 2 pessoas. Porque a pessoa não se locomove, está de calado, não pode vir. Né? E da minha casa, você fica aí na tua que eu vou te dar o passe à distância. Você pode ir no evangelho, fazer orações para a pessoa. O passe à distância resolve? Sim, resolve? É o mesmo passe. É outra distância. É outra solução. Tá? Agora, sei lá, vai ter algumas exceções dentro disso, você tem que sentir. Se você é conectada com o seu mentor de passe, se você é conectada com os mentores, né, com aqueles espíritos que ajudam no passe, ele também vai te incluir de alguma coisa. Porque às vezes toda regra pode ter uma exceção, sabe Deus. Né? Mas dentro da doutrina, a doutrina fala, dê o passe na casa espírita. Se a pessoa não anda, vá à casa dela, no mínimo em 2. Porque se tiver obsessores em questão, eu vou lá na casa dela, está cheio de obsessores, um passista apoia o outro. A pessoa que me pediu socorro está obsediada, eu vou lá na casa dela e dou um passe sozinha, posso fazer algum problema para mim. Então nós temos que olhar isso que é dentro também do vigiar que nós temos que fazer. O Douglas falou agora mesmo que ele dá o passe no paciente dele. Verdade, dentro do consultório, não é? Você atende? Olha a situação dele, ele é médico e atende, como ele examina, e ele já quer ajudar o paciente nesse lado espiritual. Não tem nenhum problema, né? Mas é dentro do consultório, não dentro da casa dele. Ele está acompanhado, porque ele tem o mentor de medicina dele. Entendeu? E esse mentor dele está ajudando ele, porque ele trabalha as 2 medicinas, do além e daqui. Então, entendeu as situações que são? O ideal é trazer a pessoa para a casa espírita. O André Luiz fala se ela pode andar, ou então dê a distância. O André Luiz fala assim, traga a pessoa para dentro da casa e deixa o resto por nossa conta. Ele fala, então você vai lá no centro um dia, então nós vamos te aplicar o passo. A pessoa entra, os mentores já vão trabalhar ela, com o obsessor dela, né? Olha, tem aquele livro Aconteceu na Casa Espírita. Olha aqui, ó, olha para vocês verem. Aconteceu na Casa Espírita. Esse livro narra um fato super interessante. O grupo de passistas foi atacado porque queria que a casa se desmoronasse. São os espíritos inimigos da doutrina, não era inimigo de ninguém. Então atacaram a Márcia. E a Márcia era a coordenadora ali do passe, uma menina excelente, trabalhadora. O marido meio assim, alcoólatra, meio confuso. Aí eles fizeram um plano, os obsessores, para tirar ela do centro, porque ele era um pilar. Vamos tirar essa moça. Eles vão querer tirar os pilares para fazer a coisa degringolar. Tem esse livro aí. Então, é do Emmanuel Cristiano, Espírito Nora. Esse fato aconteceu no Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Então, aí os obsessores na reunião que tiveram, estavam só, vamos fazer o marido entrar no álcool mesmo, vai atentar ela mesmo, para ela largar o espiritismo e não deixar ele no centro mais. Aí o chefão falou, nós vamos fazer ele virar evangélico, nós vamos tirar a bebida dele e fazer ele virar evangélico, porque ele bêbado não vai tirar ela, aí que ela vai ficar. Agora evangélico, eles não gostam da doutrina espírita, e foi o que fizeram, e tiraram a Márcia. Aí, o que eles fizeram? Chegaram os pacientes, as pessoas vinham tomar passe, eles tiravam os obsessores, afastavam na marra. Olha o que chegou a acontecer dentro do centro espírita, gente. Tiraram na marra os obsessores que assustavam, você vai embora, você ficar aqui, nós vamos te pegar. Gangue, né? Não é gangue, não está contra gangue. Tiravam os obsessores, a pessoa sentia bem-estar. E falava assim, que médium bom, né? Olha que pessoa bom, tira os obsessores. Eu vou tomar paz aqui, assim, eu fico tão bem. E a Márcia na casa dela, coitada, sofreu. Aí tirava, a pessoa voltava a tomar paz no mês, 2 meses, fazia a pessoa ficar bem. Todo mundo se convenceu que era bom passista, depois eles afastaram e deixaram vir todo mundo que tinha os obsessores a voltar. Entenderam? Fizeram um período intermediário da saída da Márcia, a chegada dos novos passistas para convencer os novos passistas que eles eram bons.
E aí perturbar a casa e fazer a casa cair. A hora que eu convenço que sou bom passista, eu paro de vigiar, paro de orar e pinga. E estava acontecendo isso. Então, olha a artimanha que os espíritos trevosos usam também no passe. Imagina se eu não estou preparada, se eu não estou prevenida. Eu falto. Olha, eu tenho compromisso de faltar toda segunda-feira, todo sábado. Eu falto. Como é que fica o quesito da disciplina? Falta e não põe ninguém no meu lugar. Porque aqui a norma é essa. Faltou, não precisa nem avisar a pessoa responsável pelo passe. Coloca o outro no seu lugar. Não. Tem pessoas aqui dentro que faltam e nem falam tchau. Nem dão satisfação. Pessoas antigas dentro da doutrina, que estão militando a doutrina faz tempo. Não sente essa responsabilidade. Foge do vigiar e orar. Imagina se o médico marca a cirurgia, não vai, né? Que beleza. É o caso de gente. Então, se eu tenho passe que dá, se eu não levo a sério o meu compromisso espiritual, não estou entendendo nada. Porque foi o que eu acabei de falar, o compromisso não foi adquirido hoje que vocês estão fazendo o curso. Vocês têm a programação. Então, tem gente que está começando com 7 anos de idade, tem gente com 60, agora que está olhando, mas eu programei antes de reencarnar. Por que eu não comecei a dar aos 20 anos? Estou dando agora com 60. O que eu fiz na minha programação reencarnatória? Aí eu começo com 20, com 30, mais ou menos. O que eu estou fazendo por mim, comigo? É o tal do auto-amor. Se eu me amo, eu não faço isso comigo. Se eu me amo, eu levo a sério meu compromisso espiritual. E eu fico rotulando, eu amo, faço tudo bonitinho, amo meu filho. Não ama nada. Se você se ama de verdade, cumpre os seus deveres, você pode falar, eu amo meu filho. Eu cumpro meus deveres, só podendo falar. Que amo o filho de corpo e alma, se nós somos seres responsáveis por fazer todas as tarefas que fazer. Em todos os setores, seja profissional, seja no afetivo, familiar, biológico, em qualquer lugar. Na rua, por onde eu ando. Por isso que o André Luiz escreveu aquele livro Conduta Espírita. Ele escreveu Conduta Espírita para nós. Ele ensina até como eu me transporto, como que eu tenho que me comportar dentro de um ônibus urbano. O que eu tenho que fazer? Ele ensina, ó, chegou o idoso, levanta e dá um lugar. Hoje perdeu a moda disso, né? Então, até isso o André Luiz ensina, faz parte. Então, esse é um compromisso. Então, toda vez que eu paro, que eu falto, e eu falo, ai, porque eu tive dor de cabeça. Mentira, você deu mais valor à sua dor de cabeça que eu faço. Porque igual falando, então alguém te atuou lá para te dar dor de cabeça, que eu não vi, o mal venceu você. Lembra que eu contei a história da médica? 2 vezes ela foi hospitalizada e o negócio era que se ela não tivesse vindo, ela não tinha atendido o espírito. Ela atendeu o espírito, o médium alivia o espírito. Se eu estou com dor de cabeça, que é do espírito, a hora que eu recebo o espírito, a dor de cabeça dele vai embora. Olha que caridade. Olha a caridade que é. Por isso que o Divaldo fala que a maior caridade é ser médico. Se eu sou média, a maior caridade não é pegadinha do bolso, não é lá não. Comprar um saco de arroz e dar. E vocês moram. Beneficência, mas caridade mesmo envolve essa bendita caridade afetiva, caridade moral, né? Então o passista tem que cobrar dele. Se ele não se valoriza, ele falta. Não valoriza o passo que ele dá, então ele acha que pode faltar. Ele tem auto-amor. Se eu me amo, eu não falto. Meu passo é importante. Eu sou importante na hora do passo. Isso é autovalidação, autoestima. Se eu não tenho autoestima, eu não sei dar um bom passo. Eu não sei ser um bom médico, não sei ser boa esposa, não sei ser bom filho. Por quê? Eu vou educar meu filho com baixa autoestima. Vou conviver com meu marido com baixa autoestima. Que história é essa? Então está tudo errado. Vou contar um exemplo só para vocês entenderem. Por exemplo, uma pessoa foi estuprada na infância e ela não gosta de falar sobre isso, é uma coisa dolorosa para ela, natural que sinta isso, e ela então sente muita dor no falar isso, ela fez, e é isso o segredo da vida dela, não conta para ninguém, nem para Deus ela não está querendo falar que ela foi estuprada. Essa pessoa que sente assim, se fecha nisso, como ela educa os filhos? Como ela educa a filha? Com muito medo do sexo, com muito medo de acontecer uma coisa com a filha. Você não sai do portão, já cria bloqueia a filha de todo jeito, bloqueia? E bloqueia os outros filhos, e bloqueia o marido. E ninguém sabe de nada, ninguém entende, e fica aquele rolo ali dentro. Então, se eu assumo, eu dou uma de Xuxa, e falo, ó, aconteceu comigo. Então, se eu fizer alguma coisa que eu estou te educando, assim, pondo essa coisa minha em primeiro lugar e não a normalidade, isso é uma coisa normal que aconteceu, eu vou atrapalhar a vida de todo mundo com quem eu convivo. Então, se eu não tenho autoestima, eu não passo autoestima para meus filhos. Não vou ensinar meus filhos a ter autoestima. Se eu sou machista,
Uma mulher machista, porque pior machista é a mulher machista, pior que o homem que já é machista. Mas a mulher machista é um desastre. Então o que ela passa para a filha? E o que ela passa para o filho? A mãe machista, os filhos não podem lavar um garfo. Homem não arruma cozinha. E a mulher machista, a mãe machista tem que falar para a filha, ó, vai lá e põe água no copo pro seu irmão. Vai lá e lava o prato pro seu irmão. E o irmão não pode fazer nada porque é homem. Então olha o desconforto, as desarmonias que a gente faz dentro do lar, com conceitos e preconceitos que a gente tem. Por isso que a gente tem que trabalhar isso. Eu tenho que prestar atenção em mim. Certo? Eu presto atenção em mim para eu agir. E eu sou passista, eu tenho que pensar em tudo isso. Então eu tenho preconceito disso, preconceito daquilo. O que eu vou fazer para limpar de mim e dar meu bom passe? Não importa se a pessoa chegou torta. O dia que ela chegou, eu estou aqui. Eu estou aqui porque deve é, né? Que é o ponto que nós temos que chegar. Né? Eu tenho que chegar, estou aqui porque deve é, eu amo e vou fazer. Mas uma das coisas que nós vamos ter que cobrar de nós também é isso. Eu tenho que amar o filho do outro igual eu amo mesmo. Eu não quero meu filho, eu quero o filho do meu vizinho. Mas nós não sabemos fazer isso. Para nós é difícil. E a gente gosta do vizinho que fica com a porta fechada para dentro, não vai ficar com a porta fechada para dentro. Né? Nós não conseguimos conviver ainda bem conosco e temos medo de conviver com o outro. Essa é a verdade. E também o passe é a confiança que a gente tem na espiritualidade, né? Porque se a pessoa também não tem uma confiança firme na espiritualidade também, às vezes ela corre de dar um passo até às vezes por medo de ir. Né? Igual, por exemplo, quando eu fiz o curso de passe, eu falo que é um dos remorsos que eu trago, assim, uma das culpas que eu ainda trago dentro de mim, que às vezes eu tento ainda cancelar, eu terminei o curso, chegou uma senhora e falou assim, a senhora que participa lá do centro? Eu falei, sim, né? Ela falou, meu marido está passando mal? Tem jeito de a senhora dar passe nele? Eu falei, bem, não, eu não trabalho no passe, não, eu não quis dar passe dele de medo, porque ele estava obsediado. Quer dizer, eu não tive, foi confiança suficiente em vir atender, né? Aí depois, a culpa bateu, aconteceu de uma que teve que vir carregada. Eu vim no centro para dar um passe e ela chegou carregada. E ela saiu andando. Quer dizer, não fui eu, foi a espiritualidade que fez. Então, conjunto. Não, mas eu falo assim, foi a confiança que eu tive de vir, porque ela estava carregada. Mas você fez sua parte também. Eu fiz a minha parte, porque daí eu estava... Não desmereça você. Não, mas eu falo assim, eu tive confiança suficiente de que eu não ia ter problema. Então, nós falamos sobre isso lá atrás. Lembra que eu falei, se a gente não conecta com o nosso mentor de paz, tem o mentor do grupo todo, o chefão de lá dos passes, existem os passistas de lá, e nós aqui, o coordenador aqui, os nossos, e nós passistas. É todo um esquema, ninguém está sozinho. Olha, o dia que nós estivermos sozinhos, 1 minuto na nossa vida, vocês podem registrar, porque ninguém está só. Minuto nenhum. Nós vivemos um mundo de interação tão grande. E quantas dimensões tem dentro dessa sala? Só nós encarnados? Só os espíritos desencarnados que estão fazendo curso como nós, que vão ser passistas quando reencarnar? Não. Existem outras dimensões. Hoje já estão falando em 12 dimensões. Então dentro dessa sala pode ter 12 tipos de seres diferentes, pessoas diferentes, qualquer espaço. Olha, nós temos tem uns casos que a pessoa some, desaparece, né? Então tinha um fazendeiro lá na Califórnia, nos Estados Unidos, a mulher foi esperar ele, né? Estava vindo da fazenda, da roça, e aí com o menininho, os dois esperando, o marido caminhando, de repente, do nada, o marido sumiu, evaporou. Até hoje não acharam ele. Então eu falei, foi para outra dimensão? Tem vários casos já estudados, eu estou contando um. Você vê como tem dimensão. Para onde ele foi? Nem corpo, nem alma mais dele tiver notícia. Até o corpo dele sumiu. E nunca mais. Ele, na verdade, a poucos metros da esposa e do filho. Então você vê como tem essas dimensões, tem coisas que a gente não sabe, não entende. Porque a ciência ainda vai estudar mais profundamente isso. Mas já estão falando em 12 dimensões. Quer dizer, eu posso sair daqui para outras dimensões e nenhuma capta a outra. Porque nós aqui não temos dificuldade de captar o nosso anjo guardião, que é outra dimensão, a primeirinha mais perto de nós, né? Nós não temos dificuldade de falar, como é que você chama aí? O que você vai fazer por mim hoje? Quero te ouvir. Eu tenho que falar para ele, eu quero te ouvir. Ai, me ajuda a te ouvir. Eu tenho quase todo dia com ele. Então, antes de eu xingar o outro, eu falo, pera, deixa eu ouvir meu anjo guardião. Nós estamos trabalhando a inspiração e a intuição. O espírito José Grosso,
quando ele implantou aqui conosco a irradiação à distância. O que é irradiação à distância? Passe à distância. Eu estou aqui orando com uma pessoa que está lá em Franca, no Japão, onde ela estiver, encarnada ou desencarnada. É o passe à distância também, que é outra modalidade de passe. Então, o que o senhor José Grosso pediu para nós? O José Grosso foi um espírito que ele foi cangaceiro. E quando ele, na época do cangaço, ele trabalhava com Lampião, ele tinha vindo da Alemanha. De outra encarnação. Na Alemanha ele foi um espírito muito do social, aquele que queria fazer justiça social, que a riqueza fosse igual para todos, que ninguém tivesse dificuldades. Ele era socialista. Então ele nasceu no Nordeste brasileiro, veio participar do cangaço. Quando ele no cangaço, ele começou a ver o Lampião, que era considerado um justiceiro, e embarcou. Quando ele começou a conviver com o Lampião, ele viu que tinha outras coisas além da filosofia livre de justiça social. Então ele via que o Lampião entrava nas cidades, matava, estuprava mulher, criança, naquele rolo, e ele então começou a fazer o quê? Ele ia na frente, dava um jeitinho de ir na frente e avisava a população da cidade que ia ser sediada lá por Lampião. E avisava, ó, foge as mulheres e crianças que o Lampião está chegando. O Lampião acabou descobrindo, claro. O Lampião descobriu, levou ele na caatinga, cegou, furou os 2 olhos dele e deixou ele lá. Então ele morreu de sede, fome e cego lá no meio, não tinha meio de buscar água nem nada, nem que morreu lá. Aí, mas ele conta a história dele no além. Quem socorreu ele no além? Foi Joseph Kleber, que era um alemão, e a Sheila, que era enfermeira alemã. E hoje então ele trabalha muito com a Sheila, com o Joseph Kleber. E como aqui nós temos cangaceiros reencarnados, aqui nós temos alemães reencarnados, cangaceiros reencarnados, sejam bem-vindos, né? Então aí o Zé Grosso veio e implantou um tipo de irradiação. Então, radiação, 5 minutos cada nome, 10 nomes para cada grupo. Esse é o passe à distância. Como que é feito? 3 minutos eu concentro no Maria José da Silva, que mora na rua Teoflotone, número 100, em Franca. Concentro 3 minutos dela. 2 minutos eu escrevo o que eu senti, o que eu vi. Então, todo mundo tem a lista de nomes, o espaço para escrever. Ah, eu senti assim, um zumbido no ouvido, nossa, eu senti um espírito lá dela fazendo isso. Não vi nada, não senti nada. Cada um conta a sua experiência. Ele falou, por que nós estamos fazendo isso? Um ano e meio, é o que ele falou, 1 ano e meio. Os grupos que começarem terão 1 ano e meio para fazer a desobsessão dos componentes do grupo. Ia demorar 1 ano e meio para tirar os nossos obsessorzinhos mais pesados que atrapalhavam a nossa vida aqui. 1 ano e meio de cada trabalhador, cada irradiador, cada passista. E também nós vamos trabalhar a intuição, a inspiração, nesses 2 minutos que as pessoas estão fazendo a concentração para falar o que viu e o que sentiu. Isso ainda não pegou. É uma coisa assim, eu acho engraçado que às vezes eles põem uma ideia, mas as pessoas eles participam e não conseguem entrar no fundo da ideia e não conseguem sentir nada, fala que não sente nada. E a espiritualidade vem e fala, mentira, você sente, todo mundo sente. É que você não trabalhou a sua intuição, você não trabalhou a sua percepção. Você está só nos 5 sentidos. Porque todo mundo sente. A espiritualidade fala, todo mundo sente. Quem fala que não sente é porque não quer sentir. Entendeu? Não quer sentir mesmo, não entendeu o espírito da coisa. Mas ele falou, nós vamos trabalhar a intuição e trabalhar essa inspiração para vocês. Então é uma bandeja para nós no presente. Mas ainda está tendo muito assim, a gente vê que está muito engatinhando, já faz anos isso, são poucos que estão conseguindo fazer o retorno, a devolutiva das sensações que tem durante as irradiações. Certo? Esse é o passo à distância aqui de cristais. Nós temos um passo, a radiação comum, também tem um dia que é comum, se bem que agora nós estamos transformando tudo nessa, que só fala no nome, fica ali concentrado um pouquinho, a hora passa para o segundo nome, concentra mais um minutinho, passa para o outro, sem fazer essa parte da escrita, né, da análise do que se sente. Quando nós começarmos a prestar atenção no corpo humano nosso, no que eu sinto, diante das todas as situações. Então eu entro aqui dentro, encontrei um cachorro aqui dentro. A hora que eu olho no cachorro, eu tenho uma sensação. Tem gente que fala, nossa, como é que traz um cachorro para o centro espírita? É uma sensação, né? Outra fala, nossa, gracinha, peludinho, né? Ou, nossa, ele é pretinho, eu gosto de cachorro preto. Cada um diz, eu tenho que analisar isso em mim diariamente. Porque eu sinto a hora que eu chego perto das pessoas. Porque eu também aí vou sentir o que eu sinto quando os espíritos chegam perto de mim.
Então, toda a minha volta. Eu misturo tanto neles e eles em mim que eu não sinto eles. Eu penso que não tem ninguém atrás de mim. Um a outro depoimento, nós tivemos uma médium aqui uma vez, já contei, como tem gente nova, eu vou contar. Durante 1 ano e meio, um mentor comunicava na reunião mediúnica. Bonitinho. Aí um dia, uma senhora falou assim, eu posso fazer uma pergunta para o mentor? Eu falei, claro, né? Tão bom a gente conversar com o mentor, ele dá um conselhinho pra gente, né? Aí ela levantou, aleluia, Senhor. Amém. Mais tarde que nunca, Liliana. Um beijo. Então, aí ela recebeu o mentor. Aí um dia, a moça pediu, né? A senhora ela pediu, eu falei, vem, conversa. Aí a outra disse, também quero. Aí, lógico, todo mundo da reunião mediúnica queria ter um conselhinho do mentor. Então, eu peguei, pus uma cadeira do lado da médium, eu falei assim, quem quiser senta aqui, conversa aqui com o mentor. Tem até baixinho essas coisas pra te falar. Tá conversando e a Vona falou assim, chega perto, tá do outro lado da mesa. Eu cheguei. Aí ela falou assim, não é mentor. Eu falei, Vona, a senhora não faz isso comigo não. Não faz isso comigo. Aí ela falou assim, não é mentor. Aí eu falei, não, a senhora não pode fazer isso comigo. Como é que eu ia falar ali, naquela situação? Mas 1 ano e meio que eu vim comunicar, eu não quero enfrentar isso de jeito nenhum, pelo amor de Deus, eu não quero passar por isso, né? Aí ela pega, então, ela fala. Aí eu falei, como que eu vou falar agora para a médica, a mulher que perguntou, ali para a senhora, que não é mentor, e as outras escutaram orientação, e as orientações não eram más, não. Aí eu cheguei, então, falei, vou falar, aí pensei, falei assim, estão me dizendo aqui que o senhor não é mentor. Ora, quem é isso, né? Foi muito educado, né? Fez toda a apologia lá para ele. Aí eu peguei e falei assim, aí eu falei, não é mentor. Aí eu falei assim, mas vocês estão insistindo, o senhor não é mentor. Aí de tanto eu ficar apertando ele pegou e perdeu esse estribeiro. Aí nele perder esse estribeiro, quem nós vimos? Aí era um encarnado, passava reencarnado, comunicado, passava, né? Grupiu nós 1 ano e meio. Aí, o que aconteceu depois disso? Eu fui conversar com a Andressa, mas escuta, como é que pode isso? Aí eu fui, a médium, infelizmente, que era um espírito amigo dela de outra encarnação, eles eram amigos de outra encarnação, lá no Cangaço. Então eles eram muito amigos, e quando ele chega perto dele, ela sente aquela energia de amizade, porque já conhecia de outra vida, estava tudo certo, ela achava e deixava de comunicar. Aí eu fui conversar com a médium, agora eu falei, e aí? Aí ela falou, nossa menina, justo aquele dia que você falou, eu dormi, eu viajei a noite inteira de São Paulo, eu não dormi, estava com medo. Aí quando eu vi uma cama lá no hospital, desdobrei e dormi, deixei ele falando no meu corpo, abandonei meu corpo. Olha o que deu, ainda bem que deu, que eu descobri, né, porque a Vona falou daquele dia eu alertei. Mas olha para vocês verem a confusão que é, não é? Então, tudo isso acontece, como diz o outro, nas melhores famílias. Então, outro vigiar e orar, tá vendo? É uma nuance muito grande. Então, nós temos que os espíritos também são ladinos, não são? E nós temos que, então, estar sempre, o que me defende? Nós vamos pegar aquela frase do Chico, que está até no livro Nosso Lar, no filme. O bem que eu faço em algum lugar é meu advogado em toda parte. É o meu protetor. É o bem que eu faço que me protege. É o amor, e o bem é fazer com amor. Eu tenho que fazer com amor aquilo que eu faço. Então, na hora que eu vou dar um passe, seja um passe à distância, seja um passe aqui, presencial, é amor. Hoje eu tive uma notícia também. Como é que é a notícia que eu tive? Por exemplo, nós temos o critério de passe já, que é a casa adotou. Tem passista que faz de um jeito, passista que faz do outro. Usam critérios diferentes dentro do mesmo ambiente de trabalho. Então, o passe à distância. O passe à distância, ele exige quantos sinos? 2. Porque nós usamos, então, em cada chakra, nós temos o passe magnético dado na maca, nos chakras, faz parte dos tratamentos, temos o passe tradicional, temos o passe de dispersão e temos o passe... o passe na maca. Vai virar, né? Tem paciente que não pode vir. Tem paciente que mora em São Paulo, mora sei lá onde, e não pode vir, então o passe é à distância. Aí tem passista que segue a orientação, que é a casa dele. Tem que esperar tocar 2 sininhos em cada chakra lá à distância. Toca um. Ele não quer esperar. Você quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Não? Ela é minha melhor aluna.
Eu falei para ela que amanhã eu vou estar tão velhinha e ela vai estar tão moça e bonita que ela que vai dar aula, não é ela? É ela. Sério, do dispersão, a gente faz um filme que foi orientado Era pra gente. dispersão. Não, nós estamos falando De chá. Mas faz dois. Mas tem grupo fazendo com um. E sabe que os pacientes já conhecem. E o próprio paciente delata a gente. Fiquei sabendo que era um sino, só que o paciente ligou e botou. Então o grupo deu com 2, o outro deu com 1, o paciente cobrou, porque que é bom ficar na maca, não é? Ou ficar ali, os outros me dando passe, que delícia. Aí demorou menos o passe, né? A pessoa questiona. Então, o critério tem que ser igual para todo mundo. Se você tem confusão, não entende, não vai, está fazendo direito, converse com quem está orientando. Certo? É muito importante, né? Autoestima, lembra? Eu tenho que trabalhar a minha autoestima, a minha fé e doar isso para o paciente. Se eu não me valido como passista, meu passe tem valor, gente? Agora eu tenho que me validar e tenho que buscar a minha melhora, minha transformação moral todos os dias. Meu passo eu estou com amor e vai curar. É assim que eu tenho que chegar aqui no passo. Eu curo. Não com vaidade, não com orgulho, com humildade. Meu passe vai curar. Meu passe vai. E eu chego aqui, treino meu bendito amor e dou. Eu estou dando passe na Tereza, eu nem lembro que tem marido, tem filho, que eu tenho marido. Eu estou só aqui na Tereza. É ficar onde você está, é focar. Eu foco na Tereza. Para mim não tem esse interesse, tem 10 aspirantes, tem 15, é a Tereza. Tereza foi embora, entrou a Joana, é a Joana. Eu dou tudo que eu posso para a Joana. Tem pessoas que falam, eu canso da passe. Quem cansa porque não dá, tem que ver. É lógico que cada um tem seu limite, né? Porque eu conto a história da senhora que tinha dor nas pernas, ela passa, não sentia, né? Então, cada um tem o seu limite, nós vamos respeitar. Mas eu preciso analisar o que é esse cansaço. Eu preciso. Porque aqui, antes de começar o passe, aprendemos com o doutor Dilon, vamos passe, recarrega a bateria, 2 passes, termina, toma outro passe para ir embora para casa. Recarreguei minhas baterias. Enquanto eu estou transferindo energia de mentor, eu estou recebendo. Qual é meu limite? 5 passes, 10? Então nós temos na quinta-feira passista dando 18 passes. Magnético, passe na marca. E tem dia que dá 4, a turma do 4 queixa. A turma da 18 é toda feliz e alegre. Fica a tarde inteira aqui dentro. E não queixa. Então o limite seu você vai ter que descobrir. E eu posso ampliar se eu amar. Quanto mais eu amo, mais eu quero ampliar meu trabalho. Não é? Se eu faço uma caridade aqui, por que eu não faço 2? Ô, gente, eu vou fazer 2 agora. Nossa, vai fazer 3. Nós temos que ampliar, gente. Eu tenho que me ampliar, não tenho que parar. A não ser que eu tenha mesmo limites aí sérios, né? Mas nós temos que procurar nos ampliar em todo sentido. Certo? E não queixar. E não deixe o paciente escutar a sua queixa. Você está cansado. Você está cansado, é melhor você falar, vou parar, gente, esse passo eu não vou dar não. Vou lá fora, lê o evangelho, retoma, refaz, volta. Agora, se você não consegue sair do lugar, dê 3 só, toca seu limite e vai embora. Mas o que pode dar 10, que dê 10. Certo? Nós temos que buscar nos ampliar. Se nós nos limitarmos e não mudar a nossa cabeça, a gente não cresce. É interessante que se eu ficar assim, eu ponho na minha cabeça, eu vou dar 4 passos, eu vou no centro espírita só uma vez por semana. É muito bom. Aí não vou estudar evangelho não outro dia que tem, não vou participar da mediúnica que eu também não quero, eu cresço. Nós temos que buscar o crescimento íntimo, o meu crescimento. Eu tenho que ver o que mais eu posso fazer. Eu estou fazendo pelo outro, é por mim? Se eu dou 10 passos em vez de dar 5, eu estou fazendo pelo outro, é por mim? Primeiro por mim. Eu estou crescendo. Eu vou voltar para a parte espiritual diferente. Acessem a programação encarnatória, isso nós temos que tentar fazer. Eu vou tentar, meu Deus. Se eu não consigo acessar a minha programação, então eu vou trabalhar mais ainda, que se eu não acessei, mas pelo menos eu trabalhei, né? Eu fiz, não fiquei em dívida, tem comigo, né? Depois. Legal, né? O que eu penso no dia que eu vou dar passe? Como é que eu passo, hein? No dia que eu passo. Manter a consciência de que nesses dias os agentes da desordem encontram-se de plantão e tentarão a todo custo alcançar as paisagens íntimas dos médiuns passistas. Os plantonistas são os espíritos nervosos também. E eles vão falar assim, me deu dor de cabeça, você não vai não, faz dor de cabeça, a pessoa não vai. Ai, me deu desânimo, nossa, baixou minha autoestima, não vou dar passe. E eu estou achando que faltei sozinha, o pior é isso. Eu acho que eu faltei, eu fui induzida a faltar.
como eu não vigiei, orei, não prestei atenção em mim, não prestei atenção nas minhas sensações, nas minhas emoções, eu acho mais fácil faltar. E ele está afirmando aqui, olha, no livro Transtornos Psiquiátricos Obsessivos, isso acontece com os passistas. Vocês que faltam, tomem cuidado. Quando se trata de servidores dignos, que não lhes concedem campo de identificação, realiza o fenômeno da ressonância mental, enviando clichês vulgares na direção de suas mentes, que num momento ou outro de descuido, de aborrecimento natural, cansaço e insatisfação, são alcançadas pela onda, impressionadas pela contínua mensagem que lhes chega. Então isso fica pondo coisa na nossa cabeça. Hoje eu não escutei, porque eu estou bem, mas não escutei, um belo dia eu estou mal, e escuto, e falho. Eles ficam em cima, eles ficam buzinando na minha cabeça, tentando, né? Até o que um dia eu possa vir a ceder. Olha, um descuido, um cansaço, uma satisfação, acabam entrando aquela ideia negativa na minha mente e eu obedeço o obsessor. Noutras vezes, conflitos que não foram resolvidos, que estão arquivados no meu inconsciente, voltam para a minha consciência, assolam durante esse período de paz e que, para serem eliminados, devem ser aceitos, pensados naturalmente e liberados, sem o tormento de estar desejando se libertar pelo simples movimento na cabeça, como se pudesse retirar alguma coisa que se encontra aderida. Que é dentro daquilo que você falou, Eliette. Porque quando você falou assim, então eu vou vigiar, naquele sentido, assim, eu vou vigiar, prestar atenção na lua. Né? Não é isso, eu não vou ficar apegada, ó. Se eu ficar bem apegada em alguma coisa, querendo me agredir, querendo me obrigar a sair da situação, não funciona. Viu, Helena? Não funciona, eu tenho que sair em paz comigo mesma. Eu tenho que resolver o meu problema do meu jeito, que ela não resolve. Então eu não consigo. Meu Deus, eu não consigo dar passo naquela pessoa assim, eu tenho preconceito. E eu não vou brigar comigo. O que eu vou fazer? Eu falo, nossa, eu tenho preconceito, admito, naturalmente, conscientemente, com muito carinho comigo, com muito carinho com o outro, que eu saio da situação. Certo? Não é eu brigando, fazendo exame no interior, me cobrando, me xingando, que eu vou sair da situação. Não é. É eu cuidando fraternalmente de mim mesma. É muito importante eu entender isso, tá? Porque a gente tem que ser, os nossos problemas têm que ser aceitos por nós. As minhas dificuldades, eu tenho que aceitar que elas têm. Depois que eu aceitei, tudo rola mais fácil, tá? Então, que vale dizer que ao chegar à ideia, o médium deve examiná-la. Nossa, chegou essa ideia em mim. Eu vou examinar, refletindo sobre o seu conteúdo e substituindo por outro de natureza edificante. Então tem casos que às vezes chegou a Maria aqui, e a Maria, eu conheço ela aí da cidade, meu santinho não estou batendo com ela. Porque ela chega, nossa, não quero dar passo na Maria. Então o passista é eu mesma, né? O que eu faço com isso? Se eu ficar me recriminando, eu falo, não, peraí, respiro, a Maria lê a lição lá, cão para ela, fala assim, para mim também, e me cuido. Me cuido, me harmonizo para dar um passo na Maria. Isso vai acontecer. Aí tem a tema de novo. Mas se tiver só a pessoa e a pessoa tiver um preconceito ali, ela não vai ter que dar, do mesmo jeito? Nesse caso, eu acho que ela daria, né? Então Se não tiver outra, ela daria. A pessoa tentar resolver e se ficar, eu acho que é mais fácil. Ó, você está querendo impor seu ponto de vista. Tá certo? Ponto de vista, todo mundo tem direito que é o seu. Ela vai dar o passe, ela vai resolver com certeza. Ela vai ter vergonha de falar, não vou te dar o passe porque eu não gosto de você. Ela vai botar uma máscara ali, vai tentar se reequilibrar e vai dar o passe. Vai. Porque ninguém vai falar assim, ó, não consigo dar passe em você. Nós usamos as nossas máscaras. Então você harmoniza, você fala, meu Deus, que passe por mim, toda energia boa para ela, se vai cancelar a minha, cancele. Mas faça ela receber essa energia. A pessoa tem que ser autêntica, o passista tem que ser autêntico com ele. Agora eu não posso chegar perto dela que é passista aqui, que eu dirijo aqui, você é obrigado a dar passe, mas você não gosta, não posso fazer. Eu estou ensinando ela como é que ela tem que fazer. Agora essa elaboração ela vai fazer em casa, no dia a dia. O certo ela sabe como fazer. Agora, quando ela vai conseguir, ela tem que fazer. O certo vocês estão aprendendo a fazer. Agora você cobra do seu jeito, ela vai cobrar do outro. Cada um tem seu estágio, seu momento. Você entendeu? Ela vai dar passe. Qual de vocês chegar, vocês não gostam da Maria, Maria chega para tomar passe, vocês vão falar, vai embora Maria, que eu não gosto de você, não posso te dar passe? O passista já todo mundo aqui já escutou, tem que tentar se harmonizar. Vou me harmonizar, vou ler o evangelho. Eu faço, olha, espera um minutinho que eu vou no banheiro. Vai lá no banheiro, leva o evangelho, sei lá o que vocês vão fazer. Faça uma leitura, pega um livrinho que lê lá, cai direitinho, cara. A gente abre aquele minuto de sabedoria, é uma. Vixe,
Nem não vou falar a palavra, mas é uma porretada mesmo na nossa cabeça, na nossa mente. Então vamos trabalhar. Você pode recuperar, você recupera. É mesmo que o seu passo não tem nota 10, mas pode ter uma nota 5, 4, né? Pois, lê o evangelho para a pessoa em casa, vai ver, nossa, leva essa energia do bem para ela, essa leitura do evangelho. A gente tem que refazer a ação. Agora, obrigar o outro a fazer, outro tem consciência, porque cada um vai fazer do seu jeito. Você entendeu o que eu quis dizer? Não é a sua opinião que vai valer para todos, a sua vai valer para você, todo mundo sabe o que tem que fazer, cada um vai fazer do seu jeito. Ela vai ter que dar um passo, um dia ou outro, vai? Mas ela vai dar um jeito dela. Te convenci? Não. Cara dela. Ô, Célio, mas no momento que a gente entra na sala, tá? A gente acabou de cuidar uma pessoa na rua e chegou, para tomar o passo. Eu falei que eu vou receber ela, eu não posso, porque foi melhor amigo meu. Então, a senhora já consegue fazer isso? Eu vou dar um passo nele, vou não preciso nada. Pois é. Então, tem gente que consegue, tem gente que não. E é isso que nós, agora todo mundo tem que chegar nisso. Né? Nós todos temos que chegar e dar a coisa, fazer bem feito. Não é? Bom, e que vale dizer, Alberto diz a mim, como ninguém pode ficar sem pensar. Alguém consegue ficar sem pensar um segundo? A gente consegue, né? Sem pensar, quando se é acuado por uma ideia infeliz, o melhor é passar a mentalizar algo superior. Então a Joana chegou, eu não gosto da Joana, em vez de eu ficar retido, eu não gosto da Joana, e agora o que eu vou fazer? Vou sair disso. Pego o evangelho, pego o livrinho, leio, vou lá no banheiro para ler, lá, vou fazer alguma coisa que me mude. Certo? Eu tenho que sair da ideia negativa. E uma das coisas que a Joana até sempre propõe para nós é quando eu estou numa ideia negativa, para eu sair, uma das coisas é levantar do lugar que eu estou. Se eu estou sentada, eu já dou uma voltinha, eu peço que vocês tenham um pouquinho, que tem no banheiro, e vai. Porque nós podemos ir no banheiro, não podemos? O Chico Xavier não podia, né? Mas a gente pode, né? Então o Chico, as pessoas acham que ele não podia ir no banheiro, porque ele era o Chico, era um santo, não precisava de banheiro. Mas nós não precisamos. Então, a gente é permitido ir, nós podemos usar esse recurso, né? Certo? Então vamos. Pensar bem. O pensamento é, portanto, o veículo vigoroso que conduz o espírito à sintonia com a faixa de que se constitui e ao campo vibratório de energia que o capta. O pensamento, então, vai me conduzir a sintonias com pessoas semelhantes a mim. No bem ou no mal? No negativo ou no positivo? Se eu estou no negativo, eu sintonizo com o negativo. Se eu no positivo, eu sintonizo com o positivo e imito tudo aqui, né? Bom, eu espero que seja uma coisa, te ensino muita coisa boa. Ó, enquanto luz a oportunidade no corpo ou fora dele, cumpre que a mente se edifica através de construções ideológicas salutares, a fim de se transformar em ações dignificantes, graças à inspiração aos impulsos vigorosos procedentes do mundo real, de onde todos nos organizamos e para onde retornamos, conforme o teor de qualidade psíquica e os conteúdos morais das ações praticadas. Pensar bem para agir é o melhor desafio do momento que aguarda a decisão moral dos indivíduos. Vou fechar nessa frase, isso aqui que nem vou discutir para lá. Pensar bem para agir agir melhor é o desafio do momento que aguarda a decisão moral dos indivíduos. Olha o que o Manuel Filomeno está falando, esse livro dele é um dos mais recentes, ó, Reencontro com a Vida. Então ele fala, olha, gente, o que nós temos que chegar? Pensar bem para agir melhor, é um desafio do momento atual nosso. Porque nós não temos esse hábito ainda de pensar bem. Nós pensamos mal de nós desprezamos nós temos baixa autoestima, nós pensamos mal do outro. E como pensamos mal de nós, é lógico que jogamos a culpa no outro. Aí enchemos de mágoa. Porque o outro me ofendeu, porque o outro falou isso, pensou de mim. E, gente, nós fazemos isso toda hora, não fazemos? É difícil a pessoa que já conseguiu sair disso, desse caminhão. Um olhar do outro, a gente fala, olhando que está com raiva de outro, nem enxergando a gente, não deduzindo. Então, tudo isso é o momento que nós temos que trabalhar. Eu acho essa frase, se eu conseguir sair daqui pensando nela hoje, já faz muita coisa. Né? Pensar bem e agir melhor é o desafio moral para todos nós, é a decisão moral para todos nós. Se nós começarmos a fazer isso hoje, com certeza vão ser homens e mulheres morais mais rápido do jeito que nós estamos indo, né? Deixa eu ver o que é aqui.
que é um exemplo que ele deu do básico, Clarencio, do livro que nós vamos estudar. Seminário dia 28 de outubro, Entre a Terra e o Céu, do André Luiz. Tirei essa página só para nós vermos um passo que estava lá, que eu achei muito legal. Bom, Clarencio, que é o mentor do André Luiz nesse livro, né, convidou o senhor lá, o velhinho, a acomodar na poltrona e induziu o velhinho na prece. Aí o velhinho alegou total esquecimento das orações que formularam no mundo. O velhinho estava tão passadinho do lado de lá, sentadinho na poltrona da casa da neta, que ele nem viu, não estava sentindo o tempo passar, nem orar não lembrava, crendo que apenas lhe serviriam as palavras decoradas. Mas o Clarencio, elevando a voz, com o intuito evidente de sossegá-lo na confiança íntima, pronunciou comovente súplica a Deus, implorando proteção e segurança para quem se encontrava tão desalvorado e infeliz. O velhinho estava se sentindo, né, perdido no tempo e no espaço. Emocionados com aquela petição, com aquela oração, que nos renovava igualmente as disposições interiores, observamos que o avô da Antonina, dona da casa, se aquietara e resignara. Que a oração do Clarencio não só ajudou o velhinho, como ajudou o André Luiz, o Hilário, estavam no espírito lá. Clarencio, logo após a oração, começou a picar forças magnéticas no campo cerebral. Qual que é o chakra? Esse aqui. O paciente revelou-se mais intensamente abatido. A cabeça pendeu-lhe sobre o peito, desgovernado e sonolento. Fitando-nos de modo significativo, o ministro Clarencio ponderou: a corrente de força devidamente dinamizada no passe magnético arrancar-o-á da sombra anestesiante da amnésia, do esquecimento que ele teve, porque ele não lembrava de nada. Poderemos então sondar o íntimo com mais segurança. Assistido por nossos recursos, a memória dele regredirá no tempo, informando-nos quanto à sua causa que o retém junto da neta, aclarando-nos ainda sobre a provável ligação que nos conduzirão à chave do socorro, a benefício dele mesmo. O que vocês acharam do passo do Clarencio? Em vez de motivar ele, de ativar ele, de fazer ele ficar mais dinâmico, o que aconteceu com a velhinha? Ficou mais abatido. Para nossa, esse passo ao contrário, né? Deu passo ali, né? Caiu, cabeça pendeu para o peito, desgovernado, sonolento, mas ele deu um passe para acontecer isso, para que ele ficasse nesse estado de sonolência e começasse a recordar a vida passada, as recordações que estavam fazendo com que ele ficasse morando na casa da sogra, apesar de estar da neta, apesar de estar desencarnado, para ajudar ele a sair da situação. Então foi onde ele foi tirando depois, quem vai ler o livro vai ver, ele foi tirando do inconsciente dele as lembranças de vida passada, mostrando a relação dele e da Antonina em vida passada. Nessa era o neto e a avó, na outra eles não. Quem lê o livro vai ver, né? Ou vier no seminário vai perceber então o que era. Então aí ele foi fazer um trabalho de TVP, que a gente fala, grafia de vida passada, ou de regressão de memória no espírito. Então tem regressão de memória que nós fazemos aqui no campo físico, tem médicos que fazem seus consultórios e na casa espírita, na reunião mediúnica. E os mentores usam esse recurso do lado de lá. E o passe aqui nesse caso, então, fala que tipo de passe? Só para vocês sentirem os tipos que eles têm, que eles usam. Tem passe anestesiante, tem passe que faz isso, né? Vamos lá? Cura. Que transtornos psiquiátricos de novo, do Divaldo e do Manuel. Hoje nós corremos atrás de cura, não corremos? Quando a gente sabe que o Espírito faz cura, vamos todo mundo para lá, né? Vamos correr, vamos fazer cura. Agora, o que ele vai falar sobre a cura? O que é essa cura que nós buscamos? Através do Espírito, através do Espiritismo, né? Então ele fala que hoje vigora modernamente, com o alarde, né? Muita propaganda no movimento espírita, a proclamação de reuniões especialmente dedicadas às curas, atraindo sempre pessoas que não desejam assumir graves compromissos com a vida e que somente planejam libertar-se das aflições para seguirem de imediato na busca de novos problemas. Olha que situação. Eu busco a cura, vou continuar fazendo o que eu fazia antes da doença. Eu curo para gozar mais a vida material. Então, a Amélia Rodrigues, ela conta, a Amélia Rodrigues também é de psicografia do Divaldo, e ela conta vários casos da Bíblia, quando as pessoas passaram pelo Cristo e pecaram de novo, e voltaram com a doença que Cristo curou. Porque a cura real é a cura moral. Não adianta curar corpos, eu posso curar o corpo, a doença vai voltar.
Porque a cura que se busca é a cura real. Então nós ficamos doidinhos. Por que o Chico nunca quis origó? Que o origó tratasse dele? Mas não adianta, eu tenho karma, deixa eu ficar com meu olho sangrando aqui. O olho dele doía o origó falava assim, Chico, eu tenho condição de curar, eu te curo. Ele falava, não adianta, eu vou nascer de novo, ter que a doença já está comigo, que fique. O Chico não passou por essa experiência. Porque ele preferiu assumir a doença, ficar com ela, fazer as pazes com ela, fazer as pazes com os karmas dele, e na outra não tem problema. E o Chico tem certeza que se ele se aceitasse curar, seria muito melhor que nós, né? Que, imagina, já ele, quem ele era, quem somos nós, né? Infelizmente ainda não conseguimos chegar lá ainda. Mas então é muito importante nós entendermos, a gente não tem que ficar buscando só a cura da matéria. A pergunta não é por quê. Qual que é a pergunta? Para quê? Para que, Senhor, eu estou com essa doença? Para que eu estou com esse problema? Porque aí eu faço a minha reversão, descubro o problema que eu tenho e que eu tenho que corrigir para sair daquela situação. Tá? Eu vou correr da doutora Alonso para ficar livre do meu câncer, mas eu tenho que fazer primeiro com a perguntinha, para que eu estou com câncer? Faço, se eu me concentro. É lógico que às vezes vou ter cura, a pessoa merece, ela cura de tudo, fica zeradinha, não tem, cada caso é um caso, né? Mas nós temos que saber que nós temos que fazer essa perguntinha, para quê? Se Deus pôs no nosso caminho, permitiu, né, que Ele pôs, permitiu que acontecesse aquilo conosco, nós temos que fazer a pergunta, para quê? Para que aconteceu isso comigo? Para que eu fiz isso? Para que o fulano fez isso comigo? Aí já começa esse processo de cura moral, que é interessante. A cura real. Sem qualquer dúvida, toda reunião onde 2 ou mais chamam por Jesus, reúne-se em seu nome conforme prometeu ele presente, desenvolvendo o ministério de amor, de saúde e de paz. Nós já acreditamos nisso? Que Jesus falou, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em torno do meu nome, eu estarei entre elas. Eu estou dando passo em equipe. Eu acredito na presença dele aqui? Não acredito nem em mim. Entendeu? Minha baixa autoestima. Eu chego de casa com minha aqui com minha tristeza, meus problemas da vida, nossa. Então eu chego aqui assim, com o que eu sou, não é? E aí? O outro chega assim também. E nós não chegamos com aquele alto astral às vezes. E não acredito nisso que Jesus falou assim, orei, tenho fé, Jesus está aqui. Ué, mas a pessoa não curou. Todo mundo estava bem, todo mundo maravilhoso, e a pessoa não saiu curada. Aí, eu vou falar, a responsabilidade foi dela. Ela que não absorveu, ela que não mereceu ainda aquela cura por causa dos karmas que ela tem, os karmas negativos. Né? A cura real, devemos disso conscientizar-nos, vem de dentro do ser, da sua transformação moral, da sua mudança de atitude em relação ao comportamento existencial e não exterior, como alguns pensam irresponsavelmente. Uma vez tinha uma moça aqui e ela queria que nós curássemos o problema dela. E nós não curamos, não tinha jeito. Então nós não curamos e ela ficou com raiva do centro, porque o centro não curava ninguém. Aqui é tudo nós falamos. Aí tem gente que chega aqui e diz, escuta, o centro daqui é forte. Aí fala, olha nós Jesus por isso, né? Que é forte para ela, né? Então, já, várias pessoas chegam aqui e perguntam se o centro aqui é forte para falar, não. Nossa, eu vou ler em franco, só vai lá, fala, lá é mais forte, né? O centro lá é mais forte que aqui. Se ela pensa, vai, é para ela, né? Se não for, é para ela, deixa ela ir. Então, isso tudo é porque a pessoa não está entendendo isso aqui, ó. Que a cura vem de dentro do ser. Eu tenho que fazer a minha parte. Senão a doença volta. Afastou meu obsessor. Paz, tratamento, maravilha. Tomei 8 passos na maca, frente, dispersão. Todo mundo embora. Estou limpinho, né? O campo está lindo. A pessoa continua do mesmo jeito. Volta aqueles e pode voltar mais 10 juntos, né? Então aí, se a pessoa não faz a parte, não tem cura. Então a cura é interior. Tá? Nós temos que ajudar. E a transformação moral, mudança de atitude na relação com a vida. As soluções apressadas não tiram o mal, não erradicam o mal, que permanece aguardando oportunidade para voltar, para a recidiva piorar. O retorno da obsessão é pior que no início, com os novos gravames da leviandade. Então eu vou, doutor Alonso, me curei, não pensa que você está ali de fazer alguma coisa. O senhor me curou, para quê? Para que o senhor me curou? A pessoa tem que agir, tem que fazer transformação. Senão volta pior. É o que ele falou ali. Eu recebi a bênção, eu tenho que assinar embaixo que eu recebi a bênção. Então, olha, teve um que Jesus curou,
ele estava obsediado, né? Jesus libertou ele. Aí ele saiu dali, da cura que o Cristo fez, a Maria Rodrigues conta, ele foi para a taberna beber, naquela época. Já foi juntar com os amigos, já foi fazer farra. Então a doença voltou. Certo? É esse cuidado que nós vamos ter que ter, né? Em consequência, agora a gente não pode despejar isso em cima do paciente. Ó, cura depende de você, eu vou te dar um passe, agora você que sabe. Não é assim também. Nós vamos fazer a parte, né? E os livrinhos que vão fazendo efeito ali na pessoa. Se a pessoa precisar conversar sobre isso, tomando um passe, não, indica ela para conversar com alguém na casa espírita, para explicar as coisas. Tá? Em consequência, toda reunião espírita séria e nobre é de cura. Toda reunião tem um centro espírita. Essa reunião aqui é uma reunião de cura? A reunião quando explica o Evangelho às 9 horas da manhã é de cura? É de cura. Às 8 horas da noite é de cura? É de cura. Não é só a reunião mediúnica, ou só a reunião de falar, o doutor Emura está aqui. Ah, o doutor Emura está aqui, então vai ser reunião de cura. Não é só. Toda reunião de cura, porque cada problema é um problema. Olha, se estou aqui, trouxe meu obsessor está ouvindo tudo isso e fala, quer saber, eu vou ser passista também, vai embora, já me curei. Né? Uma palestra que o Divaldo faz, acontece inúmeras curas no momento que ele está realizando a palestra. Quando aquela menina pinta, aquela salão pinta, diz que acontece curas maravilhosas durante a pintura. Ou bem, usa todas as oportunidades para usar as energias benéficas para beneficiar todos nós. Então, toda reunião espírita séria é nobre e nobre é de cura. Porque as energias que se movimentam no ambiente possuem qualidades para proporcionar o refazimento do corpo humano, o refazimento emocional, psíquico e espiritual de todos que aqui estão. Olha o que reorganiza em nós. O nosso corpo, a nossa emoção, o nosso psiquismo, o nosso espírito, a nossa vida espiritual. Essa reunião está fazendo tudo isso conosco. E as energias que têm aqui no ambiente, os mentores trazem, tudo nós estamos incluindo. Aí vocês vão falar assim, nossa, não estou sentindo nada, não estou recebendo nenhum. O problema é de quem? Eu, porque eu não treinei minha percepção. Eu tenho que treinar minha percepção, gente. E o passista tem que treinar, né? Para ele sentir a hora que ele está recebendo, a hora que ele está passando. E a gente só sente, o passista só fala que está sentindo, a maioria, quando chega para sentir muito mal. Nossa, o filho da pasta sentir a todinho. A hora que ele está recebendo gostoso, ele não consegue detectar. Ele só dá notícia negativa. Aqui. Então, todos nós costumamos ter bengalas psicológicas das soluções miraculosas, não é? Doutor Alonso vai me curar, enfim. É uma bengala. Maravilhosa, miraculosa. Né? Os indivíduos menos esclarecidos preferem o culto das ilusões e a participação em grupos formados por místicas de ocasião, deixando de lado a responsabilidade e o dever autoiluminativo. Então é muito mais fácil o doutor Alonso me curar do que eu me curar. Mas o doutor Alonso não vai nos curar sozinhos. Se ele nos curar, vai ter a cobrança nossa mesmo. Me curou e o que eu fiz com isso? Eu tinha que trabalhar mais com Jesus, eu tinha que ter feito mais. Eu continuei do meu jeito, me curou, agora recebi uma bênção, uma graça, me achei bonitinho, engraçadinho porque me curou. Eu vou viver a vida na carne só. Então nós vamos prestar atenção nisso. Tudo tem um precinho, sim. Então a cura real não tem que usar nenhuma bengala, a cura é a transformação moral. Se eu me transformo moralmente, eu me curo. Aqueles que perseveram fiéis aos postulados básicos, ironicamente são taxados de ortodoxos, antiquados, porque os modernistas preferem a superficialidade, as distrações, as comodidades imediatas derivadas do prazer, distanciando-se da consciência da imortalidade e da fugacidade de tudo enquanto é material. As pessoas que ele está dizendo aqui, que ficam igual o Chico, não vou passar por um processo de cura espiritual, porque eu preciso passar por essas doenças, tem gente que fala que o Chico era quadrado, hein? Ortodoxo, vai ser quadrado, teve a chance e não quis se curar, e falam mal do Chico, porque são pessoas imediatistas que acham que a cura do corpo naquele momento, só que rapidinho faz tudo bonitinho, é que vai. O Chico foi esperto, ele vai nunca vai ficar doente. Vai ser reencarnar de novo, o olho dele vai sair saudável, o coração dele vai estar maravilhoso. Né? Então ele entendeu. E nós temos que aprender com isso, porque às vezes a gente conta para um jovem hoje, ele fala, imagina, eu quero ir lá e me curar e pronto, mas curar o corpo é uma história. E curar o perispírito e a alma. As doenças estão no perispírito e passam para o corpo humano. O Divaldo conta um caso, ele estava na praia
E ele disse que nunca gostou muito assim de leproso, né? Então ele estava na praia, disse que via um espírito aproximando dele e tinha as suas luzes em determinadas regiões do corpo. Ele achou aquilo interessante. Aí ele foi chegando, o espírito filho chegou perto dele e falou assim: eu sou Jesus Gonçalves. E eu tive lepra, e os pontos luminosos eram onde ele teve lepra. Aí ele falou assim: você tem que visitar os leprosos. Eu falei assim: de jeito nenhum. Eu, na praia, curtindo, eu de jeito nenhum, porque se eu não gosto de lidar com leprosos. Ele falou assim: você tem a lepra na alma, se você não for cuidar deles, você vai passar para o corpo. Aí ele visitou todos os leprosários do Brasil para fazer trabalho com os leprosos. Porque ele falou: você tem na alma, nós temos as doenças na alma, por isso que elas aparecem no corpo, né? Nós fabricamos quando não temos. Passe na mulher para atingir o espírito. Então, na reunião mediúnica tem uma confusão tão grande. Às vezes o médium está ali recebendo o espírito, e tem um que já levanta, que é passista, que dá passe achando que precisa, em vez de ajudar, atrapalha. A hora do passe no médium, a gente tem que saber. Então, vamos organizar com o dirigente. O dirigente fala: faz, não faz. E tem gente que já levanta no sufoco, já vai lá dar, e nem está pronto, não vai nem entender, às vezes nem entende o que é o processo mediúnico, vai dar e atrapalha. Porque não pode dar passe no médium. Raramente é no médium, é no espírito comunicante. Então espera, aguarda a orientação de quem está aqui coordenando o grupo para falar. E se você está preocupado, olha em cima, Senhor, calma, abençoa o espírito, abençoa o médium. Essa é a colaboração. Pensamento é matéria. Se eu penso, acontece. Não é? Então a pessoa acha que tem que levantar e ir lá. Eu posso dar o passo à distância? Posso? Não está falando do passo à distância? Eu posso dar um passo daqui lá para a pessoa que mora no Japão? Eu posso, eu estou sentada e eu posso estar aqui orando por ele, orando para o espírito ali. Então a gente pode, na organização de uma reunião, nós temos que saber em quem que eu vou dar, como eu vou dar. Porque às vezes eu levanto até de lopino e a pessoa que está ali, eu assusto, o outro, nossa, o que aconteceu? Né? Até posso desorganizar. Então até isso tem critério, tudo tem critério dentro de uma reunião. Né? Eu inseri isso aqui, porque existe muito isso também, o passista fica incomodado e quer levantar e dar um passo como se ele fosse a solução. Se ele fosse a solução do problema do espírito. Ele é uma conjunção, está o médium, está o sustentador, que pode ser o próprio passista, está o dirigente, está os mentores, os outros médios, tudo interfere na reunião. Tá? Então notava-lhe a aflição sem palavras, a surpresa imensa que se transformara em caudal de lágrimas abundantes, impedindo-lhe de exteriorizar os sentimentos através da palavra. A um sinal discreto, o orientador sugeriu nos médiuns passistas aplicar recursos da bioenergia na confreira em transe, a fim de alcançar o espírito, enquanto o doutor Inácio solicitou-nos mentalmente proceder de igual maneira, aplicando-lhe energias calmantes e entorpecedoras, que a pouco e pouco levaram o espírito ao sono tranquilo. Lá no Filomeno, mas aqui o doutor Inácio participava dessa reunião lá no Filomeno. Então o que ele falou? Ó, dá um espírito no médium, mas para alcançar, ó, dá um passe no médium, mas o passe é para o espírito. E a turma de lá também ajudou a dar o passe para conhecer o espírito. Entendeu? Como a conjunção do passe daqui para lá e de lá para cá no espírito. Viu? Isso é muito importante, né?